Olá, amigas e amigos, muito boa noite. É uma alegria muito grande poder voltar aqui ao Instagram, que foi uma forma que eu encontrei para poder comemorar uma marca bastante especial. São 20 anos de sala de aula completados agora em 2020, né, de uma forma muito diferente daquela, né, que eu me habituei a trabalhar ao longo de 2 décadas, né, ou seja, o modelo remoto de educação, um modelo em que não dá muitas vezes para apertar a mão do nosso aluno, ou na verdade não dá para apertar a mão do aluno, não dá para estar olho no olho, a não ser por meio de uma tela, como a gente está fazendo agora. Mas foi a forma que encontrei, conforme eu havia dito antes, para, acima de tudo, poder compartilhar um pouquinho algumas histórias, né? Poder rever muitas de vocês, muitos de vocês. Exemplo de Lu, que está aqui, né? Boa noite, Lu. Exemplo do meu querido Eric, que eu sempre, né, carinhosamente chamava de Eriquito. Matheus Soeiro também, que alegria ver Matheus Soeiro aqui, né? O meu querido William. E tantas pessoas queridas que fazem parte dessa história, dessa formação, dessa verdadeira batalha que é a educação no nosso país. E nesse momento eu queria convidar para conversar comigo uma pessoa muito querida, ah, que eu tenho a honra de ter sido professor dela, mesmo, né, talvez tendo aprendido mais do que ensinado. E nesse momento eu queria, né, que a gente pudesse com Isabela, né, Isabela de Roldão, né, que está aqui, né, nesse cenário bem bonito, cheio de livros. Ah! E, Boa noite, professor. boa noite. Como eu sempre costumo, né, chamar muito respeitosa e carinhosamente de Bela, né, não só eu, mas todo mundo que convive com você, né, que conhece um pouco desse espírito, dessa energia tão boa, né, tão cheia de boas vibrações que você traz. E, enfim, né, eu queria até rememorar um pouquinho, Bela, são 20 anos, né, de sala de aula. Hoje eu falava com o meu amigo Marcílio, né, Marcílio foi quem. E aí eu queria até aproveitar, Bela, pedir permissão para Ah, você para contar um pouquinho dessa história que é muito divertida e acho que pouca gente sabe. ah. Então, Marcílio Falcão, né, é um amigo muito querido, a gente se conheceu durante a formação em jornalismo. E Marcílio sempre foi muito estudioso, sempre gostou muito de idiomas. Eu também sempre fui muito apaixonado por idiomas, né? Sou até hoje, né? E o grande desejo agora para essa quarentena é poder aprender as primeiras frases, né? Dar os primeiros passos aí em alemão, Uau. né? E, enfim, mas aí a história é muito interessante, Bela. Eu estava com o Marcílio, a gente tinha ido, né, a Caruaru, né? Acho que o Marcílio daqui a pouco chega por aí para rememorar isso. E a gente começou a brincar durante a viagem, a gente ia falando inglês, né? Ele já era professor de inglês na época. E a partir daquela conversa ele falou assim, poxa, mas eu acho que você podia dar aula, né? Eu disse, não, nunca pensei nisso. Na época eu trabalhava, Bela, como atendente de check-in no aeroporto do Recife, né? Trabalhei em companhia aérea por conta do inglês também, que abriu essas Uhum. portas. Eu disse, não, acho que não é muito para mim e tal. Eu disse, não, mas é sim, você, nas palavras dele, claro, né? Você fala bem, vamos lá, vamos fazer um teste. Isso foi em fevereiro de 2000, né? E de lá para cá, realmente eu não passei, né, um mês, não passei, quer dizer, uma semana ainda consegui passar porque tem as férias, mas nunca passei um mês, né, sem ficar, né, fora da sala de aula. Eu devo muito a Marcílio, né, que hoje é diplomata, seguiu a carreira do Instituto Rio Branco, né, que num determinado momento da minha vida foi uma área que me inspirou muito. E a gente estava rememorando isso hoje, né? Graças às redes sociais, né, que possibilitam isso. Ele estava em Luanda até pouco tempo, lá em Angola, está de volta ao Brasil, né? Uma carreira assim brilhante enquanto representante das relações exteriores. E Bela, eu queria também agora, né, lembrar um pouquinho, né, como a vida é interessante, né? A gente estava conversando há algum tempo e descobriu que a gente estudou na mesma escola, a gente foi do Marista lá nos anos 90, eu estudei com o Vladir, né, que era um dos meus Meu melhores primo. colegas de sala, seu primo, e de É. repente eu estou lá na nossa instituição, né, vejo uma jovem mamãe, né, tinha acabado de ser mãe pela terceira vez, Pela né, e aí a gente terceira vez, brincou, é.
A gente brincou e você fez, você também é filho de uma mamãe, não se preocupe, É. pode falar. E aquilo ficou muito marcado, né? Foi muito divertido aquilo tudo. E, Bela, eu queria, né, perguntar com uma pergunta que pode parecer meio clichê, mas é meio que um ping-pong, né? Eu queria que você dissesse para a gente quem é Isabela de Roldão, né? Essa advogada com a trajetória bacana na vida pública, agora cursando nutrição, participando de projetos junto à comunidade. Fala um pouquinho quem é Isabela de Roldão para a gente. Professor, olha, inicialmente boa noite, né? Boa noite a todas e todos que estão por aí nos assistindo. Massa esse encontro. E assim, é engraçado, Pedro, porque nós fomos de fato contemporâneos no Marista, né? Você mais novo que eu, diga-se de passagem, Mas você está né? muito mais nova. Pode perguntar na enquete aqui, que eu vou mostrar Obrigada. que eu estou uns 20 anos à frente de você. Ai, que bom que estamos bem, estamos nos reencontrando, né, nesse novo momento de vida. Eu só não Sim. sei se você pegava para casa CDU Várzea, porque eu voltava para casa em CDU Várzea, e Vladi E também, porque ele morava na aquele Várzea. aquele do primeiro andar, né? Isso, aquele que tinha o Tinha do primeiro prim... andar. Eu era louco para Ti- andar naquele ônibus, mas eu é, morava na Boa Vista, né? Fui nascido e criado no bairro da Boa Vista, então ia caminhando Ia até a caminhando, né? escola. Pois é, e a Caminhando. coisa do ônibus de primeiro andar, eu me lembro muito que a gente pegava o ônibus em frente ao colégio, ao Marista, para poder fazer o retorno e voltar e poder voltar sentado, porque quando chegasse no terminal muita gente saía, então era hora de subir, né? Porque a expectativa era andar no primeiro andar do ônibus. Era ótimo. E Bons como a gente tempos, era né? muitos tempos, e a gente descia um dos últimos, né? Porque a gente ia para a Várzea mesmo, então ele fazia todo aquele percurso, mas era incrível, enfim. Já estava subindo na vida, tá vendo? Tá vendo já? Piadinha Pois meio sem graça, mas tudo bem, só para não, quebrar o mas gelo. tá valendo, só para quebrar o gelo. Estamos quase que em casa aqui, né? Acho que Sim, essa live claro. deixa a gente bem à vontade mesmo. E aí a pergunta, né? Quem é Isabela de Roldão? Eu diria a você que eu sempre tive o desejo de ser professora. Talvez o que nunca passou pela sua cabeça, na minha cabeça passava, inclusive naquela época que nós estudávamos lá no Marista. E por isso que eu deixei o Marista quando terminei a oitava série e voltei para o Veracruz, porque o meu desejo era fazer magistério, porque eu já queria começar a dar aula logo, né? Enfim, então toda essa relação, meus pais são professores, minha mãe é professora do estado, meu pai deu aula há muito tempo, inclusive na própria escola que eu estudei. E aí perguntar quem é Isabela é me remeter a toda essa minha história de nascimento, né? Eu nada mais sou do que o reflexo daquilo que eu convivi dentro da minha casa, que eu aprendi. Esses livros aqui representam muito a minha casa, inclusive. Eu tenho aqui ali em cima uma enciclopédia. Peraí que eu vou ter que mostrar, porque isso me. Eu não sei se você. A gente estudava por aqui, né, Pedro? Sim. Esse É, a- aqui é o é Mundo da Criança. o mundo da criança, sim. Esse aqui é uma das últimas Tinha enciclopédias que Barça, a Mirador, né? Barça é. Meu pai foi E é vendedor de Barça há muito tempo. pronto, olha aí. E aí a gente tinha essa coleção. Essas coisas me construíram, né? Então eu sou dessa época que a gente, para fazer tarefa, pesquisa de escola, a gente fazia nos livros, né? E nas Barças da vida, né? Sim. Enfim, então isso aqui para mim tem uma representação muito significativa, porque dentro da minha casa, meu pai e minha mãe tinham um quarto de estudo, né? E esse quarto de estudo era um quarto repleto de livros. Então, tudo isso me forja e me constrói nessa busca do aprender, né? Meu pai, com 60 anos de idade, viajou para fazer mestrado na Espanha. Então, minha mãe, beirando os 70 anos, viajou para o Canadá para passar 4 meses estudando língua, sozinha. Né? Aos 70 anos de idade, pega um avião, vai para um país desconhecido, não conhecia ninguém, e se aventurou para passar 4 meses lá estudando, em casa de família. Então, essas coisas me constroem, me fortalecem enquanto mulher, enquanto pessoa ousada, ativa, corajosa, e hoje, beirando os 45 anos que eu farei para a semana, se Deus quiser, dia 23 de agosto. Você não tinha falado que ia aumentar a idade durante a live, viu, Bela? Não Pois estava é, combinado. pois é, beirando meus 45 anos, eu volto para os bancos da universidade, né? Dessa vez para estudar uma coisa completamente oposta à minha formação, porque eu sou da área de humanas, eu fiz magistério, comecei pedagogia, fiz direito, advoguei um tempo,
Dei aula um tempo também. Eu comecei minha vida dentro da universidade como professora no Veracruz. Eu saía da escola, de farda da escola, eu ia para assistir aula à noite. E aí hoje me volta com essa coisa de remexer nesse processo de sustentabilidade, que é o que me move dentro do universo da nutrição. E aí eu decido, engravido aos 43 anos, quase de idade, engravido de uma terceira filha, né? Tenho um filho e uma filha. Nina, nossa querida Nina, que está sempre Che... participando das reuniões online com a Isso, gente, né? isso. Chega a nossa Nina para me dizer assim que a gente pode mesmo, né? Que a gente pode mais. Basta ter essa coragem, essa disposição de ousar. E aí sim, eu tenho muito orgulho de dizer, Pedro, eu tenho uma herança materna muito forte, né? Minha mãe é muito forte, muito decidida, muito ousada, corajosa. Então eu aprendi muito isso. Minha mãe educou, somos três filhas mulheres, e minha mãe educou a gente dizendo assim que a gente não tem que ter medo, não. A gente não tem que ter medo, não tem que ter vergonha, tem que ser honesta, tem que ser decente. E Sim, é a bem partir daí bacana, fazer o caminho. bem bacana essa tua fala, né? Eu acredito que dá uma representatividade muito clara para a gente quem é Uhum, Isabela de Roldão. E eu me lembro muito conversando com o Vladir, né? E até vendo suas postagens, tal, que seus pais, né, vêm, né, do interior do estado, né? Isso, e isso. aí eu começo a ver alguns pontos de interseção, né? Minha mãe que sempre gosta de ouvir esses momentos, né? Hoje está com 82 anos, né? Um beijo enorme para ela. E ela foi professora, né? Realizou o sonho da minha avó, né? Então, quem viu em outro momento, eu gosto sempre de remeter a isso. Foi professora de escola pública com crianças muito vulneráveis, né? Muitas delas de palafitas lá no Bairro dos Coelhos. E seguramente eu tenho muito orgulho dessa profissão, né? Que eu abraço há 20 anos, Uhum. né? Talvez não, né, com a realidade que ela viveu, né? De estar pertinho dessas crianças, já que eu trabalho com adultos, né, com jovens numa outra condição, mas queria também registrar isso, né? E meu pai, que né, infelizmente não está mais aqui com a gente, mas que sempre, né, dizia com o maior orgulho do mundo, né, o fato de eu ser professor, né? Então acredito que é de fato pela educação que a gente vai conseguir, né, mudar, melhorar muita coisa. E eu queria, aproveitando esse momento, Bela, que você falasse um pouquinho para a gente também, né, porque além da educação, além do direito, além de tanta coisa bacana da maternidade, claro, né, da sua vida, né, com o seu companheiro, com os filhos, existe também o aspecto da política, né, que a gente Uhum. sabe que é extremamente importante, que é por ela também que a gente consegue, né, construir a cidadania, construir, né, melhores condições de vida para toda a sociedade. Eu queria que você conectasse um pouquinho, né, para a gente os momentos marcantes que envolvem a tua vida pessoal e que também perpassam esse universo da política. É, eu tenho tantas coisas marcantes na minha vida, Pedro. Assim, são tantos momentos significativos, né? Eu acho que a decisão de engravidar, de ter filho, de ter filha, de educar, de ousar, esses passos que eu digo, eu tenho uma filosofia de vida assim, muito. Eu não sou uma pessoa ansiosa, tá? Tem gente que fica sem dormir, que se angustia, e eu sou. Isso também me forma, né? Essa coisa eu aprendi muito dentro da minha casa também. Meus pais não são ansiosos, não são nervosos, aquela coisa. Então é muito assim: confia, faz a tua parte, reza, acredita, entrega e deixa acontecer, sabe? A gente tem uma coisa muito bonita que eu aprendi com. Continuo aprendendo, graças a Deus, os dois estão com a gente ainda, e que a gente aprende todos os dias, que é isso, faz a tua parte, com honestidade, com decência, caminha o caminho do bem. E esse caminho vai se clareando, vai se abrindo. Se não for por aqui, também que feche as portas. Não é vaidade que conduz a gente, sabe? Então, é essa disposição e disponibilidade para viver o que a vida vai apresentando, né? E essa coisa dos momentos marcantes vem muito de decisões, às vezes, muito simples, de momentos, às vezes, muito singelos, né? E aí, vários. Desde decisão por voltar a estudar, decisão, a coisa de uma formatura, o nascimento de um filho, de uma filha, um casamento, o próprio casamento em si, a relação mantida de forma real,
né? Porque essa visão que a gente tem de novela, de casal perfeito, apaixonado, romântico, flores, café da manhã na cama, isso é um processo construído que quem é casado sabe o que eu estou falando, né? Não tem essa vida de novela, né? Eu estou aqui por trás de dois abajures que estão me iluminando, né? Que me faz sentir calor. Eu estou emocionada por estar falando aí com algumas pessoas, pessoas que eu não conheço, ao mesmo tempo feliz imagina, 44 anos, volto para a faculdade, estou na faculdade, aí encontro uma pessoa que foi contemporâneo meu no colégio, e é meu professor. E esse professor é massa, porque a gente se conheceu lá com 14 anos de idade, 13 anos de idade, né? De repente a gente está aí. E quantas surpresas isso guarda, né? Então, eu sou de enxergar o belo e o singelo na miudeza do dia a dia. São os milagres que se dão no cotidiano, sabe? Então, Legal, Bruno. tem muita coisa nisso. E aí vira a história da política, né? Que foi uma grande revelação na minha vida. Eu nasci dentro de um ambiente político. Meu pai, noivo da minha mãe, já foi prefeito da cidade que eles nasceram, né? Em São Joaquim do Monte, lá no Agreste. Então, você imagine o que é. Tem 3 filhas mulheres. A política, se hoje a gente enxerga ainda. Se hoje a gente enxerga ainda que a política é um ambiente extremamente masculino, você imagina do que era isso lá em 2010, que foi quando eu iniciei a minha vida oficialmente como, né, decidida a viver a política. Então, assim, e meu pai só teve filha mulher. E eu me lembro que quando meu pai saiu, deixou de ser deputado, foi ser conselheiro do Tribunal de Contas, eu me lembro que as pessoas às vezes me provocavam dizer assim, mas Roldão não tem um filho, quem vai dar continuidade ao trabalho de Roldão? Porque é o filho e não a filha, né? E aí a gente vem até nisso, com coragem e ousadia para dizer, ó, não tem filho não, tem filha. E tem filha vocacionada para isso, né? Então a Legal. gente, Então, tá aí, Bela, galgando passos importantes, decisivos. Eu queria, se você me permite, fazer um monte de por registro não, especial, né? por não. Minha querida ex-aluna Edileuza, Ed, que foi minha aluna na graduação, na pós, né? Hoje está com a família dela bem bonita, morando em Boston, né? Que Deve estar massa. começando aos pouquinhos a fazer frio por lá, né? Gabi Azin, que eu falava um pouquinho mais cedo, ela e revelava para ela que é uma das estudantes mais humanizadas que vi, né? Que normalmente eu trago os exemplos dela para gente Uhum, perceber também. Meu querido amigo professor Guilherme Aragão, né? A querida Larissa que está aqui. Enfim, sim. minha irmã que me ensinava a tarefa de casa quando era pequenininho está aí também, né? Mabel. Então, pessoal, sintam-se todos muito abraçados verdadeiramente, né? E meu querido doutor Alvacir Rezende, Que né? Eu tive a massa. honra de escrever prefácio de 3 obras deles, prefácios, né? De 3 obras dele. Poxa, então é muita alegria, Bela. A gente está realmente entre amigos, pessoas queridas, né? Isso. Laísa falando aí que você é um ser do bem, né? Então a Ai, gente que tem muita bom. coisa boa aqui para discutir, né? Ô Bela, Pedro, e então, eu vi só fique à uma coisa, vontade. desculpe até interromper, é porque eu vi que Claro, por passou uma favor. pergunta assim, alguém perguntou, acho que foi um professor que disse assim, por que Doutor Isabela de Guilherme. Roldão? Perfeito, então vamos Ele aproveitar o gancho, né? Guilherme por é que uma pessoa Isabela de muito Roldão? querida, foi quem me estendeu a mão lá no comecinho da carreira também e tive a honra de ter sido coordenado por ele por muito tempo no curso de marketing. Por favor, Que Bela. massa. E só para esclarecer, porque é engraçado que as pessoas acham que eu sou Isabela de Roldão por conta da vida pública, da vida política. E você me conheceu com 12 anos de idade e eu já era Isabela de Roldão. Porque, na Sim. verdade, o que aconteceu foi uma brincadeira do meu pai e da minha mãe, uma decisão extremamente acertada dos dois, de colocar, de criar uma nova família. E essa nova família é de Roldão, literalmente. Vieram 3 filhas mulheres. As 3 filhas mulheres, nosso nome é, o meu nome, no caso, Isabela Menezes de Roldão. Eu sou registrada assim, né? Eu fui batizada, minhas irmãs Ana Carolina Menezes de Roldão e Juliana Menezes de Roldão. Então, meu pai pegou o nome dele, que muita gente acha que o primeiro nome dele não é Roldão, é Joaquim, mas é Roldão. O nome do meu pai é Roldão Joaquim dos Santos. Então, eles pegaram o nome do meu pai e criaram a família de Roldão, que somos nós 3 filhas e hoje os netos e as netas. Né? Então, eu sou de Legal. Roldão desde que nasci, viu, minha gente? Isso não é marketing político, Então, não. então tá respondido aí ao meu Isso, ó, querido já amigo entrou aí, Guilherme. Carol de Roldão aí, minha irmã. Inclusive, falando para a Carol, né, que eu lembro Ah, dela pequenininha também lá no sim. Marista, que Luciana, que foi minha aluna na pós, né, eu mandei o WhatsApp para ela, que foi do Ah, Marista também, fez, eu estudei com Carol, na sala de Carol, daqui a eita, que pouco o Luda está chegando massa. por aí.
Tá Mas vendo? então, eu queria trazer um pouquinho da questão do planejamento, né? Planejamento Uhum, pessoal, planejamento profissional, que é um pouco dessa fala mais acadêmica, né, que a gente traz, né, nesse momento de live, como sendo um momento de inspiração e de aprendizado também, né? Afinal de sim. contas, eu tenho uma professora aqui diante de mim, além de professora, uma futura nutricionista, vai ser colega da minha irmã mais velha, que eu tanto me orgulho, Mabel, que está aí, e muito bacana essa tua visão, né, de trabalhar nesse lado, né, do bem fazer, né, do bem querer, esse lado mais de um espírito leve, né? Lembra a gente fazendo algumas atividades em sala de aula, você convidou os colegas para sentarem, a gente fez uma roda, não sei se você lembra Foi. disso. Sim, Fechamos sim, os sim. olhos, meditamos, é um momento muito rico lá da cadeira de comunicação. E eu queria, né, com base nisso, Bela, que você falasse um pouquinho para as pessoas, né, como são os momentos de decisão na tua vida, né? Até que ponto existe um planejamento estratégico e até que ponto o coração, né, fala mais alto e te guia, né, para os caminhos que você vem seguindo e vem seguindo, graças a Deus e a teus esforços, claro, né, de uma maneira muito bem sucedida, de uma maneira muito íntegra, muito coerente. Uhum. Professor, veja, uma coisa interessante, assim, a gente tem que identificar e se respeitar nos nossos potenciais e nas nossas fragilidades, certo? Eu não sou uma pessoa planejada. Eu não consigo, eu mal consigo fazer uma agenda, acredite. Tem gente que eu acho massa, admiro, vai para o papel, planeja o ano, sabe aquela pessoa? Ó, Então, via a via, a aula, o conteúdo. parabéns, Não, que é Pedro. isso, estou dizendo que eu seja bom, não, pelo Não, contrário, mas eu eu talvez acho até toque massa. mesmo. Não, do fundo do meu coração eu acho massa, super admiro. Eu não sou assim. Eu sou extrema, assim, eu, eu sou espontânea, eu sou da coisa que vai acontecendo e eu vou fluindo. Aí algumas coisas me ajudam muito. Eu não sou ansiosa, eu não sou de característica ansiosa, certo? Eu não sou angustiada, eu não sou estressada e eu sou crente em Deus. Então, o que é que isso me traz? Eu consigo, claro, nada acontece. Ah, não, acordei hoje, eita, me deu vontade de fazer tal coisa. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Eu não consigo fazer planejamento, programações a longo prazo. Daqui a 2 anos eu vou me formar e vou fazer tal coisa, vou passar 6 meses estudando isso. Eu não consigo fazer assim. Eu consigo viver meus dias de cada vez. Vou sonhando, vou desejando, vou vendo se dá. Mas, por exemplo, quando eu decidi fazer o curso de nutrição, Nina nasceu, com 14 dias de Nina nascida, eu entrei em campanha política e logo depois terminou o processo político, eu digo, volto para o meu resguardo, fui viver meu resguardo pós-político, pós-campanha, e aí eu comecei a dizer, poxa, eu gosto tanto de conversar sobre alimentação saudável, eu gosto tanto de discutir e conversar e ler. E eu leio, porque eu ganhava livro, eu comprava livros sobre sustentabilidade, que eu digo, poxa, eu podia voltar a estudar, né? Eu podia estudar, eu podia fazer nutrição, porque o negócio tem tudo a ver comigo. E aí, assim, em 15 dias eu decidi voltar a fazer nutrição, eu decidi fazer nutrição. Em 15 dias não foi nada programado, daqui a um ano, quando Nina tiver. Não. Então eu sou muito de. Tenho os desejos. Aí o que é que eu faço? Eu rezo. Meu Deus, se for da tua vontade, se for para o bem da humanidade, vá abrindo as portas. Também, se não for, Jesus, tranca tudo, fecha, me bota dificuldade, me dá aquela preguiça. E aí as coisas vão fluindo na minha vida. Daí é interessante porque às vezes eu sou muito cobrada, porque Juliana, minha irmã mais nova, é muito organizadinha, muito programada. E ela faz, não é possível que você não consegue fazer uma planilha. Eu digo, não consigo. Não me peça planilha, porque não faço. Eu faço no papel aqui, eu escrevo as coisas, eu vou, entende? E aí eu acho massa. Tá aí, Pedro, ó, todo organizado. Mostra o papel, professor, todo programado. Mas olha Mas que eu sou disso. às vezes, mesmo assim, há mudanças de rumo, né? Eu acredito que é realmente importante haver esse equilíbrio, né? E Uhum, aí, trazendo sim, um pouquinho, sem querer deixar esse papo chato, muito pelo contrário, porque é sim. super leve, super agradável, né? Mas se a gente for lá na questão enfim, da formação, da formação mesmo, da semântica, a gente tem aí
estratégia vem de estratégos, chefe de exército em grego. E aí percebe que a estratégia tem muito a ver com a guerra, com a batalha. E assim Hum, muitas vezes na nossa vida, né? Cheia sim, de batalhas, de percalços, de conquistas. Então, né, se você tem esse espírito leve que você coloca, Bela, e consegue muitas vezes, né, sentir por esse prisma, é muito importante também. Então, acredito que você sofre menos e você termina ganhando mais, né? E aí eu queria, né, aproveitando esse ensejo do que eu havia colocado aqui, você falou da questão do curso de nutrição, né, o nascimento da caçulinha, e além desses, existe alguma outra decisão, né, que teve um peso e que claro, termina reverberando até hoje na tua vida, no teu coração, né? Que decisão, se você puder compartilhar com a uhum, gente, sim, que sim. decisão foi, como foi, né? Foi uma decisão mais trabalhada dentro da ordem do planejamento, essa outra decisão foi também dentro desse espírito da questão mais, né, da sua força interior, da sua espiritualidade, enfim, né? Até para Uhum, inspirar um pouco as pessoas, né, que estão sim. buscando um pouco dessa leveza também. Eu diria o seguinte, que a decisão que me foi mais exigida foi de fato a decisão de entrar para a vida pública, porque eu fui muito provocada a entrar nessa vida pública. Algumas pessoas me diziam: "E doutor Rodon não vai deixar ninguém, e não tem um filho, e você tem tanto jeito, e você se comunica, e você não sei o quê." E eu dizia: "Meu Deus, mas eu..." Porque assim, veja, eu sou filha de político, então eu fui criada, de certa forma, com muita exposição. E não tínhamos as mídias sociais, né? A gente não tinha esse universo de comunicação, a gente tinha telefone com fio, né? Diga-se de passagem, que sem fio foi depois. Era o telefone com fio, que quem quisesse falar tinha que ficar sentadinha, bundinha na cadeira e telefone aqui, porque não podia nem andar. Depois foi que inventaram um fio grande, depois veio o danado do telefone sem fio, enfim. Então, veja, O pager, né, para quem não viveu essa sim, época, né, isso. Tinha ele ali para dizer a mensagem, né? Ligue para mim, né? era chique ter Era chique, era o máximo. Aproveitando para dar um abração para nossa amiga Marli, lá de São Paulo, tá aí. Seja Ai, que bem-vinda, Marli. legal. Trabalha na Legal. educação também. Olha aí, que bom. Então, assim, mas ainda com menos exposição do que se tem hoje, eu vivia uma vida de certos constrangimentos, porque já naquela época existiam os estereótipos de todo político é ladrão. E eu me lembro pequena na escola, que eu dizia: minha gente, meu pai não é ladrão. E aquilo me angustiava. E aí eu via meu pai trabalhando incessantemente. Então tinha dia dos pais que meu pai não ia para a escola na festa, porque ele estava fora, ele estava nas agendas políticas. Então era tanta doação de uma vida pública, ao mesmo tempo de ausência, de saudade, que quando essa coisa veio mais forte, eu chorei tanto, Pedro. E eu me lembro de ter me trancado no meu quarto. Os meninos eram pequenos, Luca e Cleo, e eu me lembro de ter me trancado no quarto, assim, ter me ajoelhado e ter rezado e ter pedido assim: Senhor, minha oração era assim, como é em tudo que eu faço na minha vida, né? Senhor, se for da tua vontade, que as portas se abram. Se não for, feche tudo. Olhe, que não seja por vaidade, que não seja por orgulho, que não seja por ganância. Então feche, Jesus, feche, feche, feche. E aí eu fiz aquela minha oração, não falei para ninguém. E continuei vivendo minha vida. Tinha um evento político, as pessoas me chamavam, me pediam para falar determinado tema. E aí eu falava, a gente conversava, e era aquela coisa. E as coisas foram se construindo. Então, a decisão política na minha vida, ela foi uma decisão assim que veio como um divisor d'água muito grande. Porque da noite para o dia eu deixei de ser aquela pessoa que tinha sua rede de amigos, tinha suas saídas, suas brincadeiras, seus encontros, suas farras, suas coisas, para passar a ser observada por tudo. Então, isso traz, e aí eu volto a repetir, isso traz uma responsabilidade muito grande, especialmente para nós mulheres. Porque, Pedro, é muito engraçadinho quando a gente ouve um homem falando errado. E a gente até diz: ele é um homem do povo. Mas uma mulher que fala errado, ela é burra. Um homem que está numa festa, socialmente, está com seu copo de uísque na mão bebendo, normal. Uma mulher que tiver, isso eu estou falando da mulher pública, tá? E o homem público. Uma mulher que tiver socialmente nessa mesma festa com um copo de uísque na mão, ela é alcoólatra.
Então, assim, é um nível de exigência do machismo que pesa muito. Então, isso me trouxe, assim, eu senti na pele o que é a coisa do machismo, especialmente dentro da política, né? Especialmente dentro da... E hoje, com as redes sociais que falam, que evocam, que criam fakes, que, enfim, que expõem você. Ó, só para a gente ter uma ideia, eu não sei se quem está nos assistindo já viu isso e se você viu também. Houve um movimento de médicas nos Estados Unidos, Pedro, que criaram inclusive uma hashtag chamada Med Bikini. Porque as mulheres médicas estavam na praia, estavam na piscina, estavam numa festa, tiravam foto normal. E começou uma avalanche de comentários nas redes sociais dessas mulheres de que elas eram médicas e que elas não podiam postar foto de biquíni. Que elas tinham que guardar um ar de seriedade e de competência para poder atuar como médicas. Então, veja até Naturalmente, a isso. competência vai muito além dessas questões. Claro que a minha competência não pode ser afetada porque eu estou tirando uma foto de biquíni aqui numa festa, sabe? Mas é isso, esse é o universo feminino que a gente vive. E essa é a vida real, que a gente não pode fechar os olhos. Né? E aí, Então, essa Bela, eu queria. decisão da política foi, de fato, assim, uma decisão muito significativa. Né? Perfeito. Eu queria aproveitar, Bela, para fazer alguns registros aqui, né, do apoio Uhum. que você está recebendo. A nossa querida Josi, eu tive a satisfação de ter sido professor de Josi. Hoje ela faz um trabalho bem bacana aí de Zumba, né, no Recife inteiro. Que A doutora massa. Luvaci, que é uma pessoa super sensível, super querida, né, pós-doutor, né, faz um trabalho incrível em psicologia positiva lá em Sergipe. Lu Matos te aplaudindo. Mari, que foi minha aluna também, Mari Bechara. Ai, Então, quanta legal. coisa boa. Então, eu peço mil desculpas se eu não tiver, né, conseguido ler o nome de todo mundo. E muitas pessoas aqui cumprimentando você também, Bela, pessoas queridas, né? O Luciano Siqueira, outras pessoas muito Ai, queridas que da vida ótimo. pública também. Bela, e aí eu queria te fazer uma pergunta, sim, de forma super respeitosa, Uhum, claro. Estamos claro. entre amigos aqui Sim. discutindo. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre uma mudança de rumo, né, que de repente tenha mexido com você, além do fator político. Então, alguma outra mudança de rumo, né, que tenha impactado mais você, e que também tenha trazido para você esse olhar da fé, ou enfim, esse olhar, né, de parar para ouvir os pais, de parar para pedir um ombro amigo e a partir dali ter a condição de chegar a essa decisão em qualquer seara, né? Mas eu queria que Certo. você comentasse um pouquinho, né, mudanças de rumo, né? Então, eu venho fazendo um trabalho de psicanálise, eu encontrei um ponto de interseção muito bonito entre a psicanálise e a educação, Bela. E para a psicanálise, para as ciências que estão no comportamento, né, mudanças de rumo terminam sendo verdadeiros deflagradores enfim, de desordens ou de se não desordens, mas de sofrimento, de ordem psíquica, né? Tá aí o doutor Alvaci, que não me deixa mentir. Eu queria saber, nessas mudanças de rumo, de que forma, né, impactaram, né, na tua serenidade, que é tão visível para quem convive contigo. Pedro, veja, os impactos das mudanças, eles só acontecem para quem está aberto às mudanças. Né? Quem nasce, cresce e diz assim, vou morrer na minha caixinha aqui, confortável, não vou botar o pezinho para fora, vai viver os impactos disso, porque no bom e no ruim acontece, na mudança ou na permanência tem o seu ônus e seu bônus em tudo sempre. Mas assim, eu acho que tem. Eu não conseguiria dizer a você especificamente qual seria. Eu digo a você o seguinte, que como eu sou uma pessoa de natureza inquieta, tá? Eu não sou uma pessoa que estou super acomodada e conformada e feliz por estar vivendo essa vida aqui. Não. Eu estou sempre buscando mais alguma coisa. Eu estou sempre buscando mais alguma coisa. Tanto é que antes da pandemia eu estava à frente da Secretaria de Habitação. Eu me acordava às 4:30 da manhã. Então, para situar quem é de outras cidades, também a Secretaria de Habitação da cidade do Recife, Da tá? cidade do Temos Recife, colaboradores isso. escutando de outras cidades aqui acompanhando. Isso. Eu comecei a cursar nutrição e 15 dias depois eu fui convidada pelo prefeito para assumir a secretaria.
E como a vida pública, ela não tem horário, você não pega às 8 da manhã e sai às 5 da tarde, você pode pegar às 10 da manhã e sair meia-noite, como você pode pegar às 5 da manhã e sair, sem contar nos sábados, domingos e feriados que você está nas atividades, né? Ô, Bela, desculpa, sem querer cortar teu raciocínio, Pois mas uma não. coisa que eu acho que é muito importante para as pessoas saberem de você também, né? A tua simplicidade, esse espírito de muito respeito à questão do professor, à questão do colega Sim. de turma. Né? Eu me lembro como se fosse hoje, né? Você de uma forma super delicada, simples, né? Chegando para mim para falar, né? Até eu brincava com você que você me chamava de senhor. Poxa, Bela, não há necessidade para isso, né? E você falando, olha, eu vou ter uma agenda intensa, e o teu cuidado sempre está presente em sala de aula, né, de estar lá, né, mesmo sendo uma figura pública, é importante para a gente. Né? Então, eu queria, né, publicamente trazer isso, que eu nunca coloquei nem nos bastidores, né, mas eu acho que Ah, é importante obrigada, que as professor. pessoas conheçam esse nível de compromisso. Né? Uhum. É importante ser colocado. Obrigada. É porque a gente não é nada, né, Pedro? Eu não sou nada. Eu só sou, eu sou fruto do meu esforço ali e, na verdade, o meu desejo é de somar na vida das pessoas. Então, eu não entendo muito o que são essas pessoas que têm determinadas visões e posicionamentos que destoam da humanidade, né? Quem é melhor do que ninguém, pelo amor de Deus. Mas aí, o que é que eu... Temos todos um destino muito bem Pois traçado. é, Né? pois No é, muito bem final, pelo menos. traçado. E o que eu quero é poder, esse tempo de vida que eu estou, por isso que quem trabalhou comigo, sabe o que é que eu digo, né? Não existe amanhã. Então, não deixe para amanhã. É uma das coisas que mais me deixa agoniada, é quando a gente está no serviço, especialmente no serviço público, porque o serviço público não é privado, eu não faço para mim. Eu faço para você, para todo mundo que está nos assistindo, eu faço para todo mundo que mora naquela localidade. Então, não existe. Não, amanhã eu faço. Amanhã não, é hoje, minha gente. Amanhã eu não sei se eu estou viva. Vamos agir hoje. Então, essa inquietude, né? Aí, como eu dizia, eu acordava às 4h30 da manhã, 5 horas em ponto eu chegava na academia. Eu chegava na academia 5 para as 5, 2 minutos para as 5, fazia literalmente 30 minutos de ginástica, voltava para casa, tomava banho, pegava minha marmita de café da manhã, ia comer na faculdade, assistia a aula, de lá corria para a secretaria, ficava até de noite. Eu me lembro as noites que eu passei estudando aqui, até meia-noite, 1 hora da manhã, para dar conta das coisas. Mas, enfim, isso me dá uma certa flexibilidade de ajustes, né? E ao mesmo tempo me impulsiona a estar sempre ousando e me desconfortando. Eu nunca estou confortável, né? Eu nunca consigo estar dizer assim, caramba, que coisa tão boa. Eu não consigo ser aquela pessoa que na quarentena assistiu não sei quantas séries. Não, eu me inscrevi foi em um monte de curso. E aí fiquei pirada porque eu queria ler os livros dos cursos, porque eu queria estudar mais. E aí tinha as coisas de trabalho, tinha, enfim, as coisas da casa, dos meninos para cuidar. Mas essa é a Isabela. E aí essa inquietude, Pedro, me traz também uma tranquilidade de que nada na minha vida, nem na sua, essa é a visão que eu tenho, acontece por acaso. Todas as perturbações que chegam, e que algumas delas chegam até para chacoalhar você e dizer, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, tu vai ter duas opções. Ou tu vai se descabelar, se aperrear e dizer, ai meu Deus, ó céus, ó vida. Ou tu vai dizer, poxa, que bom que isso está acontecendo, para me trazer uma outra perspectiva. Olhar sob outra ótica, sob outro ponto, sob outro prisma. E eu prefiro sempre me agarrar a esse lado. Em vez de eu me descabelar, e isso detalhe, viu, minha gente? Só para não achar que eu sou a super mulher, não sou, não. Choro, me tranco no quarto, vou tomar banho, choro, pego minha bicicleta, vou andar de bicicleta para tentar desopilar, né? Mas assim, E com Nina na não. garupa, que eu já E vi. com Com Nina Nina na na garupa. garupa, porque agora a Nina tem cadeirinha para ir com a mamãe. Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente tem sempre na vida duas opções, minha gente. Olha, ninguém nunca vai viver, por mais que esteja 100% confortável no seu quadradinho, tem uma hora que esse próprio quadradinho vai se tornar incômodo. E aí a gente tem duas opções. Ou vai viver a vida, ó céus, ó vida, como aquele desenhozinho animado da nossa infância. Ou Lip a... e rabo. A Pronto, hienazinha. a hienazinha. Ou a gente vai dizer, poxa, excelente oportunidade de mexer onde eu estava. E certamente, aí vem a questão espiritual. Sim. Certamente Deus tem um propósito para você, que não é deixar você acomodado na caixa. Bela, Então por vamos se favor. agarrar nisso, né?
Desculpa, Bela, espero não Por ter não? cortado o teu Não, de raciocínio. jeito nenhum. Queria só fazer aqui, não poderia deixar de falar, né? Então, Hum, Laís falando aí maravilhosa, doutor Alvaci maravilhosa, então poxa, muitos obrigada. comentários positivos. Jamile, né, que eu tenho a satisfação de ser orientador do estágio dela em Relações Internacionais, querida Jamile, aqui acompanhando, e muita gente querida que está aqui, né? Bela, a gente sabe que o país vive um momento de polarização muito grande, Uhum, eu sei que você é uma pessoa muito ética, muito cuidadosa, a gente já falou, né, e percebeu isso em outros momentos, já falamos dessa polarização, e eu sei que está um pouquinho fora do script, mas eu queria, né, tocar num ponto, deixo você muito à vontade, caso uhum, não, não se sinta bem para falar a respeito, mas sei que muita gente quer saber, né? Esse momento de polarização, Bela, e a decisão, né, de concorrer a um cargo tão importante, a um cargo no poder executivo, né? Como é que isso mexe com a bela estudante, com a bela mãe de Nina, Luca e Cleo, com a bela esposa? Como é que mexe? Como é que é viver, né, essas decisões, né, num campo de polarização em que as pessoas muitas vezes, né, deixam de amar, de admirar o outro por uhum. ideologias diferentes. Então, como é que seria Isso. viver isso nesse momento? E só Pedro vê. pontuando, tá, Ah, Bela, por não. tem gente de outros estados, como você sabe, de Sim, outras cidades. Então, Recife é uma das capitais mais importantes do país, claro. E Isabela, isso. em meio a esse monte de atividades, esse monte de coisa bonita que ela faz, está num projeto de extensão comigo, né, coordenando parte do projeto, que é um projeto na comunidade do Entrapulso, né, a área sul aqui do Recife. E Uhum. Bela está aí, né? Estou comentando, Bela, porque a imprensa já Sim, trouxe para a sim. gente, né, Bela como candidata a vice-prefeita da cidade do Recife, né, com Túlio Gadelha, que é uma pessoa que, né, merece nosso respeito, né, e que, claro, tem aí grandes perspectivas, né, de uma vitória. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dela, esse fato. Pedro vê. Eu, na verdade, estou como pré-candidata a prefeita mesmo, né? Me lancei assim, porque a gente teve Veja, só quem diz que eu não posso são. É difícil repetir, desculpa, minha gente, mas são os machistas da vida que acham que a gente não pode nada, né? Que eles decidem tudo e a gente segue ali cordeirinho nessas decisões. Veja, é, é o que eu digo, a vida pública veio para mim como um divisor de águas. A partir do momento que você abraça uma vida pública por vocação, por compromisso, com seriedade, a gente está disponível para somar. E aí, assim, algumas pessoas se assustam. Eu me lembro quando eu me lancei candidata a vereadora lá em 2012, eu tive muito apoiamento de amigas muito próximas, ao mesmo tempo o cuidado de outras amigas que diziam, Bela, não vai para esse negócio, pelo amor de Deus, se guarda, e a gente quer te proteger. Mas veja, eu vou repetir uma frase que eu digo desde o primeiro dia que eu decidi entrar para a política. Política é lugar de gente séria. Política é lugar de gente honesta, tá? Os desonestos e as pessoas que não são comprometidas com o bem comum, elas estão no lugar errado. Até porque na vida não há espaço para quem não é comprometido com o bem comum. Você pode viver da sua vida empresarial, empreendedora, da sua vida concursada, da sua vida como professor, mas a gente não tem como viver uma vida, Pedro, se a gente não vive para o bem comum do coletivo. Porque eu não vivo isolada. O dinheiro que tiver, pode ser a pessoa mais rica do mundo, ela não vive isolada, né? Então, não dá para ter isso. Então, isso me traz um senso de responsabilidade a partir da minha ótica, que eu me enxergo uma pessoa vocacionada para a política, porque eu gosto da política. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de conhecer a realidade de vida das pessoas. E quando eu falo isso, eu não falo a realidade de vida das pessoas que vivem nos lugares mais confortáveis da cidade. Eu gosto de estar exatamente nos lugares mais difíceis. Eu gosto de compreender o nível de vulnerabilidade que as pessoas vivem e precisam enfrentar, para que não seja eu mais um a apontar o dedo, a estar acusando, a estar condenando, como infelizmente existe de forma extremamente preconceituosa mesmo. Que a maioria das pessoas que apontam desconhecem a realidade. Então, essa decisão que para mim pode ter sido assim, a decisão que eu diria a você, profissionalmente falando, a decisão que mais me marcou, que foi o sim para a vida pública.
me mostra e me confirma a disponibilidade de viver os desafios que vão se apresentando no meu caminhar. Agora, se você me perguntar, Bela, tu programasse isso há 2 anos que tu seria candidata a prefeita de Recife? Não, porque eu não sou a pessoa programada. Eu não consigo fazer o planejamento, entende? De dizer, Mas vou tá, fazer. desculpa, Bela, mas está na guerra, né? Então, estratégia que eu Isso! Aí estou veja, aí sabe o pedindo que a é que eu informação. acho? Aquela oração que eu fiz lá em 2010 para 2012, que eu disse, Jesus, se for da tua vontade, vai abrindo os caminhos, se não for, vai fechando os caminhos. E os caminhos vão sendo abertos, outros vão sendo fechados. Eu perdi uma reeleição para vereadora em 2016. Eu trabalhei muito como vereadora do Recife. Eu me dediquei muito à cidade. Mas ali, quando na apuração dos votos, eu não esqueço nunca, Cléo, pequena, quando sai a apuração, finaliza, não sei o quê, não ganha eleição, aí ela saiu correndo da sala de onde nós estávamos, aqui em casa, e foi para o quarto. E eu fui lá, e ela estava sentada no chão chorando. E eu disse, filha, por que você está chorando? E ela dizia assim para mim, mamãe, quer dizer que foi tudo em vão. Não valer nada do que a gente passou esse tempo todo sem você, os dias sem você almoçar com a gente em casa. Tudo em vão. Você não ganhou a eleição. Eu disse, filha, na vida nada é em vão. Nada. Até o sofrimento, a dor, o choro, o desconforto do momento de um resultado que você perde uma eleição, ele é extremamente positivo. E ali eu simplesmente guardei. Entendi que o meu momento ali, temporariamente, tinha sido suspenso. Que se fosse da vontade de Deus, ele vai acontecer de novo. Se não for, não tem problema, porque aí eu volto a repetir, eu não estou na política por vaidade. Ou Eu seja, estou Bela, porque eu tenho energia, Pedro. Eu tenho energia de somar para o coletivo. Porque eu tenho uma coisa assim muito, muito forte dentro de mim. E isso, algumas pessoas podem até achar que é demagogia política. Não é, minha gente. Eu tenho uma conexão tão forte, acho que por essa coisa espiritual mesmo, eu tenho uma conexão tão forte de sentimento com as pessoas que estão sofrendo, que parece que é comigo, sabe? De eu me na empatia que a emocionar. gente tanto Aí estuda em pronto. comunicação, em Isso humanização que na você, saúde. isso que você ensina a gente em sala de aula, lá no laboratório de comunicação, que você diz, olha, se coloca no lugar, percebe a dor daquela pessoa que está ali trazendo para você uma demanda, uma dificuldade. Minha gente, isso é muito real dentro de mim. E aí eu fico me dando conta, de forma muito serena, de que se eu tenho esse nível de sentimento, isso não me veio por acaso. Deus não me deu a possibilidade. Por exemplo, quantas amigas que eu conheço que têm vergonha de falar em público? Pedro, você que é professor do Laboratório de Comunicação da Faculdade Pernambucana de Saúde, sabe que você tem muitas alunas, muitos alunos que têm dificuldade, outros que têm muita facilidade. Então, veja, se Deus me dá a facilidade de falar em público, se Deus me dá a disposição, energia e vontade de estar junto às pessoas, de somar, de discutir, de trabalhar no coletivo, se Deus me dá essa sensibilidade para perceber essa dor, que não dói em mim, não, minha gente. Eu não sei a dor, por exemplo, eu acabei de ver Bel aqui, mora lá no Alto do Brasil. Quem sabe é Bel que mora no Alto do Brasil. A Amália que mora lá no Ibura. Ela é que sabe o que é morar no Ibura, não sou eu, não. Porque eu moro em Casa Forte, eu só sei o que. Olha, eu digo sempre, eu só sei o que acontece na minha rua. Se eu não for até a tua rua, Pedro, eu não sei o que acontece no teu bairro. Claro, Porque eu não tenho bola claro. de cristal, minha gente. Mas eu tenho uma coisa certa, eu tenho disposição, vontade, desejo de ir até a tua rua e conhecer tua dor, conhecer tua dificuldade. E tá ali colocando minha energia para somar nessa mudança. Bela, Então, eu queria. pois Desculpa, não. desculpa Não, se eu pode dizer. cortei a tua fala. Não, por favor, pode concluir, Não, porque eu depois ia eu dizer que falo. diante disso tudo, eu digo sempre, eu sou filiada a um partido que foi um dos fundadores foi meu pai, aqui em Pernambuco, né, que é o PDT. Então, veja, eu sou filiada a um partido e meu nome está à disposição desse partido. Eu me lancei pré-candidata, eu sou pré-candidata da cidade do Recife hoje. Sou cogitada, inclusive, aí quero até dizer isso a você, assim, de forma, até fazendo essa conexão. Os jornais cogitam a possibilidade de eu sair candidata a vice-prefeita na chapa de João Campos, no PSB. Meu nome está posto como pré-candidata a prefeita pelo PDT.
Se eu vou ser candidata a prefeita, se eu vou ser candidata a vice, se eu não vou ser candidata a nada, se eu vou só contribuir na discussão, na soma, na energia, eu estou disponível. Porque não é vaidade. Eu volto a repetir, não é vaidade. Minha gente, olha, e aí eu vou ser muito honesta, assim. Inclusive, quero mandar um abraço, um beijo grande aí para meu amigo Yuri, Mari, nossa amiga Mari Bechara, coisa linda. Eu quero dizer o seguinte, minha gente, na vida, quem escolhe seus caminhos pela vaidade está fadada ao fracasso. Porque não é a vaidade que vai te construir, te consolidar, te dar prazer, te dar alegria, te dar satisfação. O que eu quero é ensinar para a Cleo, para a Luca, para a Nina e para todas e todos que eu puder conviver, que o maior tesouro da vida da gente está na gente se doar. E o serviço público, o nome está dizendo, é servir ao público, né? Perfeito. Enfim, então essa energia que eu disponibilizo para a minha cidade, para o meu país. Eu disponibilizo essa Perfeito. energia para o universo todo. Coisa boa. E aí, que bom que você deu um alô para Yuri, né, para Mari, porque, né, enfim, eu queria, né, eu vendo o carinho deles aí contigo, né, o carinho também de estudantes, né, de colegas de trabalho, a Aninha, né, que é a nossa querida colega que está sempre lá com um sorriso nos lábios, nos laboratórios, né, quero Isso. mandar um abraço para a Aninha. Né? Gabriela Procópio, que eu acho que você conheceu, né? Então, Ah, Gabi está sim, aqui batendo um monte Gabi. de palminha Gabi para é você. show. E também apaixonada pela política, né? Isso. Lele também, a minha caçulinha, que vai mais por outro caminho, ela sonha em seguir saúde, né? Muito pequenininha também. E é muito bom, Bela, ouvir isso de você. E Yuri colocava aí, que bom, né, que tivéssemos 1 milhão de Belas, né? Também quero dar um abração na querida Anice Montolese, uma amiga querida lá de São Paulo, que está acompanhando. E tanta gente que está conosco hoje. Bela, a gente está caminhando para os minutinhos com Isabela, né, Isabela de Roldão, né, que está aqui, né, nesse cenário bem bonito, cheio de livros. Ah. E, Boa Isabela, noite, professor. boa noite. Como eu sempre costumo, né, chamar muito respeitosa e carinhosamente de Bela, né, não só eu, mas todo mundo que convive com você, né, que conhece um pouco desse espírito, dessa energia tão boa, né, tão cheia de boas vibrações que você traz. E, enfim, né, eu queria até rememorar um pouquinho, Bela, são 20 anos, né, de sala de aula. Hoje eu falava com o meu amigo Marcílio, né, Marcílio foi quem... E aí eu queria até aproveitar, Bela, pedir permissão para você para contar um pouquinho dessa história, que é muito divertida e acho que pouca gente sabe. Então, Marcílio Falcão, né, é um amigo muito querido, a gente se conheceu durante a formação em jornalismo. E Marcílio sempre foi muito estudioso, sempre gostou muito de idiomas. Eu também sempre fui muito apaixonado por idiomas, né? Sou até hoje, né? E o grande desejo agora para essa quarentena é poder aprender as primeiras frases, né? Dar os primeiros passos aí em alemão, Uau. né? E, enfim, mas aí a história é muito interessante, Bela. Eu estava com o Marcílio, a gente tinha ido, né, a Caruaru, né? Acho que o Marcílio daqui a pouco chega por aí para rememorar isso. E a gente começou a brincar durante a viagem, a gente ia falando inglês, né? Ele já era professor de inglês na época. E a partir daquela conversa ele falou assim, poxa, mas eu acho que você podia dar aula, né? Eu disse, não, nunca pensei nisso. Na época eu trabalhava, Bela, como atendente de check-in no aeroporto do Recife, né? Trabalhei em companhia aérea por conta do inglês também, que abriu essas portas. Eu disse, não, acho que não é muito para mim e tal. Eu disse, não, mas é sim, você, nas palavras dele, claro, né? Você fala bem, vamos lá, vamos fazer um teste. Isso foi em fevereiro de 2000, né? E de lá para cá, realmente eu não passei, né, um mês, não passei, quer dizer, uma semana ainda consegui passar porque tem as férias, mas nunca passei um mês, né, sem ficar, né, fora da sala de aula. Eu devo muito a Marcílio, né, que hoje é diplomata, seguiu a carreira do Instituto Rio Branco, né, que num determinado momento da minha vida foi uma área que me inspirou muito. E a gente estava rememorando isso hoje, né? Graças às redes sociais, né, que possibilitam isso. Ele estava em Luanda até pouco tempo, lá em Angola, está de volta ao Brasil, né? Uma carreira assim brilhante enquanto representante das relações exteriores. E Bela, eu queria também agora, né, lembrar um pouquinho, né, como a vida é interessante, né? A gente estava conversando há algum tempo e descobriu que a gente estudou na mesma escola, a gente foi do Marista lá nos anos 90, eu estudei com o Vladir, né, que era um dos meus Meu melhores primo. colegas de sala, seu primo, e de É. repente eu estou lá na nossa instituição, né, vejo uma
jovem mamãe, né? Tinha acabado de ser mãe pela terceira vez, Pela né? E aí terceira vez, é. a gente brincou e você fez, você também é filho de uma mamãe, não se preocupe, É. pode falar. E aquilo ficou muito marcado, né? Foi muito divertido aquilo tudo. E Bela, eu queria, né, perguntar com uma pergunta que pode parecer meio clichê, mas é meio que um ping-pong, né? Eu queria que você dissesse para a gente quem é Isabela de Roldão, né? Essa advogada com a trajetória bacana na vida pública, agora cursando nutrição, participando de projetos junto à comunidade. Fala um pouquinho quem é Isabela de Roldão para a gente. Professor, olha, inicialmente, boa noite, né? Boa noite a todas e todos que estão por aí nos assistindo. Massa esse encontro. E assim, é engraçado, Pedro, porque nós fomos de fato contemporâneos no Marista, né? Você mais novo que eu, diga-se de passagem, Mas você está né? muito mais nova. Pode perguntar na enquete aqui, que eu tenho noção Obrigada. que eu estou uns 20 anos à frente de você. Ai, que bom que estamos bem, estamos nos reencontrando, né, nesse novo momento de vida. Eu só não sei se você pegava para casa CDU Várzea, porque eu voltava para casa em CDU Várzea, e Vladi E também, porque ele morava na Várzea. aquele do primeiro andar, né? Isso, aquele que tinha o Tinha do primeiro primeiro. andar. Eu era louco para andar naquele ônibus, mas eu morava na Boa Vista, né? Fui nascido e criado no bairro da Boa Vista, então ia caminhando Ia até a caminhando, né? escola. Pois é, e a Caminhando. coisa do ônibus de primeiro andar, eu me lembro muito que a gente pegava o ônibus em frente ao colégio, ao Marista, para poder fazer o retorno e voltar e poder voltar sentado, porque quando chegasse no terminal muita gente saía, então era hora de subir, né? Porque a expectativa era andar no primeiro andar do ônibus. Era ótimo. E Bons como a gente tempos, era né? muitos tempos, e a gente descia um dos últimos, né? Porque a gente ia para a Várzea mesmo, então ele fazia todo aquele percurso, mas era incrível, enfim. Já estava subindo na vida, tá vendo? Tá vendo já? Piadinha Pois meio sem graça, mas tudo bem, só para não, quebrar o mas gelo. tá valendo, só para quebrar o gelo. Estamos quase que em casa aqui, né? Acho que Sim, essa live claro. deixa a gente bem à vontade mesmo. E aí a pergunta, né? Quem é Isabela de Roldão? Eu diria a você que eu sempre tive o desejo de ser professora. Talvez o que nunca passou pela sua cabeça, na minha cabeça passava, inclusive naquela época que nós estudávamos lá no Marista. E por isso que eu deixei o Marista quando terminei a oitava série e voltei para o Veracruz, porque o meu desejo era fazer magistério, porque eu já queria começar a dar aula logo, né? Enfim, então toda essa relação, meus pais são professores, minha mãe é professora do estado, meu pai deu aula há muito tempo, inclusive na própria escola que eu estudei. E aí perguntar quem é Isabela é me remeter a toda essa minha história de nascimento, né? Eu nada mais sou do que o reflexo daquilo que eu convivi dentro da minha casa, que eu aprendi. Esses livros aqui representam muito a minha casa, inclusive. Eu tenho aqui ali em cima uma enciclopédia. Peraí que eu vou ter que mostrar, porque eu não sei se você. A gente estudava por aqui, né, Pedro? Sim. Esse É, aqui é o Mundo da Criança. o mundo da criança, sim. Esse aqui é uma das últimas E a enciclopédias que. Barça, A Mirador, né? Barça, é. Meu pai foi E é. vendedor de Barça há muito tempo. Pronto, olha aí. E aí a gente tinha essa coleção. Essas coisas me construíram, né? Então eu sou dessa época que a gente, para fazer tarefa, pesquisa de escola, a gente fazia nos livros, né? E nas Barças da vida, né? Sim. Enfim. Então isso aqui para mim tem uma representação muito significativa, porque dentro da minha casa, meu pai e minha mãe tinham um quarto de estudo, né? E esse quarto de estudo era um quarto repleto de livros. Então, tudo isso me forja e me constrói nessa busca do aprender, né? Meu pai, com 60 anos de idade, viajou para fazer mestrado na Espanha. Então, minha mãe, beirando os 70 anos, viajou para o Canadá para passar 4 meses estudando língua, sozinha. Né? Aos 70 anos de idade, pega um avião, vai para um país desconhecido, não conhecia ninguém, e se aventurou para passar 4 meses lá estudando, em casa de família. Então, essas coisas me constroem, me fortalecem enquanto mulher, enquanto pessoa ousada, ativa, corajosa, e hoje, beirando os 45 anos que eu farei para a semana, se Deus quiser, dia 23 de agosto. Você não tinha falado que ia aumentar a idade durante a live, viu, Bela? Não Pois estava é, combinado. pois é, beirando meus 45 anos, eu volto para os bancos da universidade, né? Dessa vez para estudar uma coisa completamente oposta à minha formação, porque eu sou da área de humanas,
Eu fiz magistério, comecei pedagogia, fiz direito, advoguei um tempo, dei aula um tempo também. Eu comecei minha vida dentro da universidade como professora no Veracruz. Eu saía da escola, de farda da escola, eu ia para assistir aula à noite. E aí hoje me volta com essa coisa de remexer nesse processo de sustentabilidade, que é o que me move dentro do universo da nutrição. E aí eu decido, engravido aos 43 anos, quase de idade, engravido de uma terceira filha, né? Tenho um filho e uma filha. Nina, nossa querida Nina, que está sempre Che... participando das reuniões online com a Isso, gente, né? isso. Chega a nossa Nina para me dizer assim que a gente pode mesmo, né? Que a gente pode mais. Basta ter essa coragem, essa disposição de ousar. E aí sim, eu tenho muito orgulho de dizer, Pedro, eu tenho uma herança materna muito forte, né? Minha mãe é muito forte, muito decidida, muito ousada, corajosa. Então eu aprendi muito isso. Minha mãe educou, somos 3 filhas mulheres, e minha mãe educou a gente dizendo assim que a gente não tem que ter medo, não. A gente não tem que ter medo, não tem que ter vergonha, tem que ser honesta, tem que ser decente. E Sim, é a bem partir daí bacana, fazer o caminho. bem bacana essa tua fala, né? Eu acredito que dá uma representatividade muito clara para a gente quem é Uhum, Isabela de Roldão. E eu me lembro muito conversando com o Vladir, né? E até vendo suas postagens, tal, que seus pais, né, vêm, né, do interior do estado, não é isso? E isso. aí eu começo a ver alguns pontos de interseção, né? Minha mãe que sempre gosta de ouvir esses momentos, né? Hoje está com 82 anos, né? Um beijo enorme para ela. E ela foi professora, né? Realizou o sonho da minha avó, né? Então, quem viu em outro momento, eu gosto sempre de remeter a isso. Foi professora de escola pública com crianças muito vulneráveis, né? Muitas delas de palafitas lá no Bairro dos Coelhos. E seguramente eu tenho muito orgulho dessa profissão, né? Que eu abraço há 20 anos, Uhum. né? Talvez não, né, com a realidade que ela viveu, né? De estar pertinho dessas crianças, já que eu trabalho com adultos, né, com jovens numa outra condição, mas queria também registrar isso, né? E meu pai, que né, infelizmente não está mais aqui com a gente, mas que sempre, né, dizia com o maior orgulho do mundo, né, o fato de eu ser professor, né? Então acredito que é de fato pela educação que a gente vai conseguir, né, mudar, melhorar muita coisa. E eu queria, aproveitando esse momento, Bela, que você falasse um pouquinho para a gente também, né, porque além da educação, além do direito, além de tanta coisa bacana da maternidade, claro, né, da sua vida, né, com o seu companheiro, com os filhos, existe também o aspecto da política, né, que a gente Uhum. sabe que é extremamente importante, que é por ela também que a gente consegue, né, construir a cidadania, construir, né, melhores condições de vida para toda a sociedade. Eu queria que você conectasse um pouquinho, né, para a gente os momentos marcantes que envolvem a tua vida pessoal e que também perpassam esse universo da política. É, eu tenho tantas coisas marcantes na minha vida, Pedro. Assim, são tantos momentos significativos, né? Eu acho que a decisão de engravidar, de ter filho, de ter filha, de educar, de ousar, esses passos que eu digo, eu tenho uma filosofia de vida assim, muito. Eu não sou uma pessoa ansiosa, tá? Tem gente que fica sem dormir, que se angustia, e eu sou. Isso também me forma, né? Essa coisa eu aprendi muito dentro da minha casa também. Meus pais não são ansiosos, não são nervosos, aquela coisa. Então é muito assim: confia, faz a tua parte, reza, acredita, entrega e deixa acontecer, sabe? A gente tem uma coisa muito bonita que eu aprendi continuo aprendendo, graças a Deus, os dois estão com a gente ainda, e que a gente aprende todos os dias, que é isso, faz a tua parte, com honestidade, com decência, caminha o caminho do bem. E esse caminho vai se clareando, vai se abrindo. Se não for por aqui, também que feche as portas. Não é vaidade que conduz a gente, sabe? Então, é essa disposição e disponibilidade para viver o que a vida vai apresentando, né? E essa coisa dos momentos marcantes vem muito de decisões, às vezes, muito simples, de momentos, às vezes, muito singelos, né? E aí, vários. Desde decisão por voltar a estudar, decisão, a coisa de uma formatura, o nascimento de um filho, de uma filha, um casamento, o próprio casamento em si, a relação mantida de forma real,
né? Porque essa visão que a gente tem de novela, de casal perfeito, apaixonado, romântico, flores, café da manhã na cama, isso é um processo construído que quem é casado sabe o que eu estou falando, né? Não tem essa vida de novela, né? Eu estou aqui por trás de dois abajures que estão me iluminando, né? Que me faz sentir calor. Eu estou emocionada por estar falando aí com algumas pessoas, pessoas que eu não conheço, ao mesmo tempo feliz imagina, 44 anos, volto para a faculdade, estou na faculdade, aí encontro uma pessoa que foi contemporâneo meu no colégio, e é meu professor. E esse professor é massa, porque a gente se conheceu lá com 14 anos de idade, 13 anos de idade, né? De repente a gente está aí. E quantas surpresas isso guarda, né? Então, eu sou de enxergar o belo e o singelo na miudeza do dia a dia. São os milagres que se dão no cotidiano, sabe? Então, Legal, Bruna. tem muita coisa nisso. E aí vira a história da política, né? Que foi uma grande revelação na minha vida. Eu nasci dentro de um ambiente político. Meu pai, noivo da minha mãe, já foi prefeito da cidade que eles nasceram, né? Em São Joaquim do Monte, lá no Agreste. Então, você imagine o que é. Tem 3 filhas mulheres. A política, se hoje a gente enxerga ainda. Se hoje a gente enxerga ainda que a política é um ambiente extremamente masculino, você imagina do que era isso lá em 2010, que foi quando eu iniciei a minha vida oficialmente como, né, decidida a viver a política. Então, assim, e meu pai só teve filha mulher. E eu me lembro que quando meu pai saiu, deixou de ser deputado, foi ser conselheiro do Tribunal de Contas, eu me lembro que as pessoas às vezes me provocavam dizer assim, mas Roldão não tem um filho, quem vai dar continuidade ao trabalho de Roldão? Porque é o filho e não a filha, né? E aí a gente vem até nisso, com coragem e ousadia para dizer, ó, não tem filho não, tem filha. E tem filha vocacionada para isso, né? Então a Legal. gente... Está aí, Bela, galgando passos importantes, decisivos. Eu queria, se você me permite, fazer um monte de Por registro não, especial, né? por não. Minha querida ex-aluna Edileuza, Ed, que foi minha aluna na graduação, na pós, né? Hoje está com a família dela bem bonita, morando em Boston, né? Que Deve estar massa. começando aos pouquinhos a fazer frio por lá, né? Gabi Azin, que eu falava um pouquinho mais cedo, ela e revelava para ela que é uma das estudantes mais humanizadas que vi, né? Que normalmente eu trago os exemplos dela para gente Uhum, perceber também. Meu querido amigo professor Guilherme Aragão, né? A querida Larissa que está aqui. Enfim, sim. minha irmã que me ensinava a tarefa de casa quando era pequenininho está aí também, né? Mabel. Então, pessoal, sintam-se todos muito abraçados verdadeiramente, né? E meu querido doutor Alvacir Rezende, Que né? Eu tive a massa. honra de escrever prefácio de 3 obras deles, prefácios, né? De 3 obras dele. Poxa, então é muita alegria, Bela. A gente está realmente entre amigos, pessoas queridas, né? Isso. Laísa falando aí que você é um ser do bem, né? Então a Ai, gente que tem muita bom. coisa boa aqui para discutir, né? Ô Bela, Pedro, e então, eu vi só fique à uma coisa, vontade. desculpe até interromper, é porque eu vi que Claro, por passou uma favor. pergunta assim, alguém perguntou, acho que foi um professor que disse assim, por que Doutor Isabela de Guilherme. Roldão? Perfeito, então vamos Ele perguntou, aproveitar o gancho, né? por Guilherme é que uma pessoa Isabela de muito Roldão? querida, foi quem me estendeu a mão lá no comecinho da carreira também e tive a honra de ter sido coordenado por ele por muito tempo no curso de marketing. Por favor, Que Bela. massa. E só para esclarecer, porque é engraçado que as pessoas acham que eu sou Isabela de Roldão por conta da vida pública, da vida política. E você me conheceu com 12 anos de idade e eu já era Isabela de Roldão. Porque, na Sim. verdade, o que aconteceu foi uma brincadeira do meu pai e da minha mãe, uma decisão extremamente acertada dos dois, de colocar, de criar uma nova família. E essa nova família é de Roldão, literalmente. Vieram 3 filhas mulheres. As 3 filhas mulheres, nosso nome é, o meu nome, no caso, Isabela Menezes de Roldão. Eu sou registrada assim, né? Eu fui batizada, minhas irmãs Ana Carolina Menezes de Roldão e Juliana Menezes de Roldão. Então, meu pai pegou o nome dele, que muita gente acha que o primeiro nome dele não é Roldão, é Joaquim, mas é Roldão. O nome do meu pai é Roldão Joaquim dos Santos. Então, eles pegaram o nome do meu pai e criaram a família de Roldão, que somos nós 3 filhas e hoje os netos e as netas. Né? Então, eu sou de Legal. Roldão desde que nasci, viu, minha gente? Isso não é marketing político, Então, não. então tá respondido aí ao meu Isso, ó, querido já amigo entrou aí, Guilherme. Carol de Roldão aí, minha irmã. Inclusive, falando para a Carol, né, que eu lembro Ah, dela pequenininha também lá no sim. Marista, que Luciana, que foi minha aluna na pós, né, eu mandei o WhatsApp para ela, que foi do Ah, Marista também, fez, eu estudei com Carol, na sala de Carol, daqui a eita, que pouco o Lula está chegando massa. por aí.
Tá Mas vendo? então, eu queria trazer um pouquinho da questão do planejamento, né? Planejamento Uhum, pessoal, planejamento profissional, que é um pouco dessa fala mais acadêmica, né, que a gente traz, né, nesse momento de live, como sendo um momento de inspiração e de aprendizado também, né? Afinal de sim. contas, eu tenho uma professora aqui diante de mim, além de professora, uma futura nutricionista, vai ser colega da minha irmã mais velha, que eu tanto me orgulho, Mabel, que está aí, e muito bacana essa tua visão, né, de trabalhar nesse lado, né, do bem fazer, né, do bem querer, esse lado mais de um espírito leve, né? Lembra a gente fazendo algumas atividades em sala de aula, você convidou os colegas para sentarem, a gente fez uma roda, não sei se você lembra Foi. disso. Sim, Fechamos sim, os sim. olhos, meditamos, é um momento muito rico lá da cadeira de comunicação. E eu queria, né, com base nisso, Bela, que você falasse um pouquinho para as pessoas, né, como são os momentos de decisão na tua vida, né? Até que ponto existe um planejamento estratégico e até que ponto o coração, né, fala mais alto e te guia, né, para os caminhos que você vem seguindo e vem seguindo, graças a Deus e a teus esforços, claro, né, de uma maneira muito bem sucedida, de uma maneira muito íntegra, muito coerente. Uhum. Professor, veja, uma coisa interessante, assim, a gente tem que identificar e se respeitar nos nossos potenciais e nas nossas fragilidades, certo? Eu não sou uma pessoa planejada. Eu não consigo, eu mal consigo fazer uma agenda, acredite. Tem gente que eu acho massa, admiro, vai para o papel, planeja o ano, sabe aquela pessoa, ó, Então, dia a dia, a aula, o conteúdo. parabéns, Não, que é Pedro. isso, estou dizendo que eu seja bom, não, pelo Não, contrário, mas eu eu talvez acho até toque massa. mesmo. Não, do fundo do meu coração eu acho massa, super admiro. Eu não sou assim. Eu sou extrema, assim, eu, eu sou espontânea, eu sou da coisa que vai acontecendo e eu vou fluindo. Aí algumas coisas me ajudam muito. Eu não sou ansiosa, eu não sou de característica ansiosa, certo? Eu não sou angustiada, eu não sou estressada e eu sou crente em Deus. Então, o que é que isso me traz? Eu consigo, claro, nada acontece. Ah, não, acordei hoje, eita, me deu vontade de fazer tal coisa. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Eu não consigo fazer planejamento, programações a longo prazo. Daqui a 2 anos eu vou me formar e vou fazer tal coisa, vou passar 6 meses estudando isso. Eu não consigo fazer assim. Eu consigo viver meus dias de cada vez. Vou sonhando, vou desejando, vou vendo se dá. Mas, por exemplo, quando eu decidi fazer o curso de nutrição, Nina nasceu, com 14 dias de Nina nascida, eu entrei em campanha política e logo depois terminou o processo político. Eu digo, volto para o meu resguardo, fui viver meu resguardo pós-político, pós-campanha. E aí eu comecei a dizer, poxa, eu gosto tanto de conversar sobre alimentação saudável, eu gosto tanto de discutir e conversar e ler. E eu leio, porque eu ganhava livro, eu comprava livros sobre sustentabilidade, que eu digo, poxa, eu podia voltar a estudar, né? Eu podia estudar, eu podia fazer nutrição, porque o negócio tem tudo a ver comigo. E aí, assim, em 15 dias eu decidi voltar a fazer nutrição, eu decidi fazer nutrição. Em 15 dias não foi nada programado, daqui a um ano, quando o Nina tiver. Não. Então eu sou muito de tenho os desejos. Aí o que é que eu faço? Eu rezo, meu Deus, se for da tua vontade, se for para o bem da humanidade, vá abrindo as portas. Também se não for, Jesus, tranca tudo, fecha, me bota dificuldade, me dá aquela preguiça, e aí as coisas vão fluindo na minha vida. Daí é interessante porque às vezes eu sou muito cobrada, porque Juliana, minha irmã mais nova, é muito organizadinha, muito programada. E ela faz, não é possível que você não consegue fazer uma planilha. Eu digo, não consigo. Não me peça planilha, porque não faço. Eu faço no papel aqui, eu escrevo as coisas, eu vou, entende? E aí eu acho massa. Tá aí, Pedro, ó, todo organizado. Mostra o papel, professor, todo programado. Mas olha Mas que eu às sou de. vezes, às vezes, mesmo assim, há mudanças de rumo, né? Eu acredito que é realmente importante haver esse equilíbrio, né? E Uhum, aí, trazendo sim, um pouquinho, sem querer deixar esse papo chato, muito pelo contrário, porque é sim. super leve, super agradável, né? Mas se a gente for lá na questão enfim, da formação, da formação mesmo, da semântica, a gente tem aí
Estratégia vem de estrategos, chefe de exército em grego. E aí percebe que a estratégia tem muito a ver com a guerra, com a batalha. E assim Hum, muitas vezes na nossa vida, né? Cheia sim, de batalhas, de percalços, de conquistas. Então, né, se você tem esse espírito leve que você coloca, Bela, e consegue muitas vezes, né, sentir por esse prisma, é muito importante também. Então, acredito que você sofre menos e você termina ganhando mais, né? E aí eu queria, né, aproveitando esse ensejo do que eu havia colocado aqui, você falou da questão do curso de nutrição, né, o nascimento da caçulinha, e além desses, existe alguma outra decisão, né, que teve um peso e que claro, termina reverberando até hoje na tua vida, no teu coração, né? Que decisão, se você puder compartilhar com a uhum, gente, sim, que sim. decisão foi, como foi, né? Foi uma decisão mais trabalhada dentro da ordem do planejamento, essa outra decisão foi também dentro desse espírito da questão mais, né, da sua força interior, da sua espiritualidade, enfim, né? Até para Uhum, inspirar um pouco as pessoas, né, que estão sim. buscando um pouco dessa leveza também. Eu diria o seguinte, que a decisão que me foi mais exigida foi de fato a decisão de entrar para a vida pública, porque eu fui muito provocada a entrar nessa vida pública. Algumas pessoas me diziam: "E doutor Rodon não vai deixar ninguém, e não tem um filho, e você tem tanto jeito, e você se comunica, e você não sei o quê." E eu dizia: "Meu Deus, mas eu..." Porque assim, veja, eu sou filha de político, então eu fui criada, de certa forma, com muita exposição. E não tínhamos as mídias sociais, né? A gente não tinha esse universo de comunicação, a gente tinha telefone com fio, né? Diga-se de passagem, que sem fio foi depois. Era o telefone com fio, que quem quisesse falar tinha que ficar sentadinha, bundinha na cadeira e telefone aqui, porque não podia nem andar. Depois foi que inventaram um fio grande, depois veio o danado do telefone sem fio, enfim. Então, veja, O pager, né, para quem não viveu essa sim, época, né, isso. Tinha ele ali para dizer a mensagem, né? Ligue para mim, né? era chique ter Era chique, era o máximo. Aproveitar para dar um abração para nossa amiga Marli, lá de São Paulo, tá aí. Seja Ai, que bem-vinda, Marli. legal. Trabalha na Legal. educação também. Olha aí, que bom. Então, assim, mas ainda com menos exposição do que se tem hoje, eu vivia uma vida de certos constrangimentos, porque já naquela época existiam os estereótipos de todo político é ladrão. E eu me lembro pequena na escola, que eu dizia: minha gente, meu pai não é ladrão. E aquilo me angustiava. E aí eu via meu pai trabalhando incessantemente. Então tinha dia dos pais que meu pai não ia para a escola na festa, porque ele estava fora, ele estava nas agendas políticas. Então era tanta doação de uma vida pública, ao mesmo tempo de ausência, de saudade, que quando essa coisa veio mais forte, eu chorei tanto, Pedro. E eu me lembro de ter me trancado no meu quarto. Os meninos eram pequenos, Luca e Cleo, e eu me lembro de ter me trancado no quarto, assim, ter me ajoelhado e ter rezado e ter pedido assim: Senhor, minha oração era assim, como é em tudo que eu faço na minha vida, né? Senhor, se for da tua vontade, que as portas se abram. Se não for, feche tudo. Olhe, que não seja por vaidade, que não seja por orgulho, que não seja por ganância. Então feche, Jesus, feche, feche, feche. E aí eu fiz aquela minha oração, não falei para ninguém. E continuei vivendo minha vida. Tinha um evento político, as pessoas me chamavam, me pediam para falar determinado tema. E aí eu falava, a gente conversava, e era aquela coisa. E as coisas foram se construindo. Então, a decisão política na minha vida, ela foi uma decisão assim que veio como um divisor d'água muito grande. Porque da noite para o dia eu deixei de ser aquela pessoa que tinha sua rede de amigos, tinha suas saídas, suas brincadeiras, seus encontros, suas farras, suas coisas, para passar a ser observada por tudo. Então, isso traz, e aí eu volto a repetir, isso traz uma responsabilidade muito grande, especialmente para nós mulheres. Porque, Pedro, é muito engraçadinho quando a gente ouve um homem falando errado. E a gente até diz: ele é um homem do povo. Mas uma mulher que fala errado, ela é burra. Um homem que está numa festa, socialmente, está com seu copo de uísque na mão, bebendo, normal. Uma mulher que tiver, isso eu estou falando da mulher pública, tá? E o homem público. Uma mulher que tiver socialmente nessa mesma festa com um copo de uísque na mão, ela é alcoólatra.
Então, assim, é um nível de exigência do machismo que pesa muito. Então, isso me trouxe, assim, eu senti na pele o que é a coisa do machismo, especialmente dentro da política, né? Especialmente dentro da... E hoje, com as redes sociais que falam, que evocam, que criam fakes, que, enfim, que expõem você. Ó, só para a gente ter uma ideia, eu não sei se quem está nos assistindo já viu isso e se você viu também. Houve um movimento de médicas nos Estados Unidos, Pedro, que criaram inclusive uma hashtag chamada #MedBikini. Porque as mulheres médicas estavam na praia, estavam na piscina, estavam numa festa, tiravam foto normal. E começou uma avalanche de comentários nas redes sociais dessas mulheres de que elas eram médicas e que elas não podiam postar foto de biquíni. Porque elas tinham que guardar um ar de seriedade e de competência para poder atuar como médicas. Então, veja até Naturalmente, a isso. competência vai muito além dessas questões. Claro que a minha competência não pode ser afetada porque eu estou tirando uma foto de biquíni aqui numa festa, sabe? Mas é isso, esse é o universo feminino que a gente vive. E essa é a vida real, que a gente não pode fechar os olhos. Né? E aí, Então, essa Bela, eu queria... decisão da política foi, de fato, assim, uma decisão muito significativa. Né? Perfeito. Eu queria aproveitar, Bela, para fazer alguns registros aqui, né, do apoio Uhum. que você está recebendo. A nossa querida Josi, eu tive a satisfação de ter sido professor de Josi. Hoje ela faz um trabalho bem bacana aí de Zumba, né, no Recife inteiro. Que A doutora massa. Luvaci, que é uma pessoa super sensível, super querida, né, pós-doutor, né, faz um trabalho incrível em psicologia positiva lá em Sergipe. Lu Matos te aplaudindo. Mari, que foi minha aluna também, Mari Bechara. Ai, Então, quanta coisa legal. boa. Eu peço mil desculpas se eu não tiver, né, conseguido ler o nome de todo mundo. E muitas pessoas aqui cumprimentando você também, Bela, pessoas queridas, né? O Luciano Siqueira, outras pessoas muito Ai, queridas que da vida ótimo. pública também. Bela, e aí eu queria te fazer uma pergunta, sim, de forma super respeitosa, Uhum, claro. Estamos claro. entre amigos aqui Sim. discutindo. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre uma mudança de rumo, né, que de repente tenha mexido com você, além do fator político. Então, alguma outra mudança de rumo, né, que tenha impactado mais você, e que também tenha trazido para você esse olhar da fé, ou enfim, esse olhar, né, de parar para ouvir os pais, de parar para pedir um ombro amigo e a partir dali ter a condição de chegar a essa decisão em qualquer seara, né? Mas eu queria que Certo. você comentasse um pouquinho, né, mudanças de rumo, né? Então, eu venho fazendo um trabalho de psicanálise, eu encontrei um ponto de interseção muito bonito entre a psicanálise e a educação, Bela. E para a psicanálise, para as ciências que estão no comportamento, né, mudanças de rumo terminam sendo verdadeiros deflagradores enfim, de desordens ou de se não desordens, mas de sofrimento, de ordem psíquica, né? Tá aí o doutor Alvaci, que não me deixa mentir. Eu queria saber, nessas mudanças de rumo, de que forma, né, impactaram, né, na tua serenidade, que é tão visível para quem convive contigo. Pedro, veja, os impactos das mudanças, eles só acontecem para quem está aberto às mudanças. Né? Quem nasce, cresce e diz assim, vou morrer na minha caixinha aqui, confortável, não vou botar o pezinho para fora, vai viver os impactos disso, porque no bom e no ruim acontece, na mudança ou na permanência tem o seu ônus e seu bônus em tudo sempre. Mas assim, eu acho que tem. Eu não conseguiria dizer a você especificamente qual seria. Eu digo a você o seguinte, que como eu sou uma pessoa de natureza inquieta, tá? Eu não sou uma pessoa que estou super acomodada e conformada e feliz por estar vivendo essa vida aqui. Não. Eu estou sempre buscando mais alguma coisa. Eu estou sempre buscando mais alguma coisa. Tanto é que antes da pandemia eu estava à frente da Secretaria de Habitação. Eu me acordava às 4h30 da manhã. Então, para situar quem é de outras cidades, também a Secretaria de Habitação da cidade do Recife, Da tá? cidade do Temos Recife, colaboradores isso. escutando de outras cidades aqui acompanhando. Isso. Eu comecei a cursar nutrição e 15 dias depois eu fui convidada pelo prefeito para assumir a secretaria.
E como a vida pública, ela não tem horário, você não pega às 8 da manhã e sai às 5 da tarde, você pode pegar às 10 da manhã e sair meia-noite, como você pode pegar às 5 da manhã e sair, sem contar nos sábados, domingos e feriados que você está nas atividades, né? Ô, Bela, desculpa, sem querer cortar teu raciocínio, Pois mas uma não. coisa que eu acho que é muito importante para as pessoas saberem de você também, né? A tua simplicidade, esse espírito de muito respeito à questão do professor, à questão do colega Sim. de turma. Né? Eu me lembro como se fosse hoje, né? Você de uma forma super delicada, simples, né? Chegando para mim para falar, né? Até eu brincava com você que você me chamava de senhor. Poxa, Bela, não há necessidade para isso, né? E você falando, olha, eu vou ter uma agenda intensa, e o teu cuidado sempre está presente em sala de aula, né, de estar lá, né, mesmo sendo uma figura pública, é importante para a gente. Né? Então, eu queria, né, publicamente trazer isso, que eu nunca coloquei nem nos bastidores, né, mas eu acho que Ah, é importante obrigada, que as professor. pessoas conheçam esse nível de compromisso. Né? Uhum. É importante você colocar. Obrigada. É porque a gente não é nada, né, Pedro? Eu não sou nada. Eu só sou, eu sou fruto do meu esforço ali e, na verdade, o meu desejo é de somar na vida das pessoas. Então, eu não entendo muito o que são essas pessoas que têm determinadas visões e posicionamentos que destoam da humanidade, né? Quem é melhor do que ninguém, pelo amor de Deus. Mas aí, o que é que eu... Temos todos um destino muito bem Pois traçado. é, Né? pois Um é, muito bem final, pelo menos. traçado. E o que eu quero é poder, esse tempo de vida que eu estou, por isso que quem trabalhou comigo, sabe o que é que eu digo, né? Não existe amanhã. Então, não deixe para amanhã. É uma das coisas que mais me deixa agoniada, é quando a gente está no serviço, especialmente no serviço público, porque o serviço público não é privado, eu não faço para mim. Eu faço para você, para todo mundo que está nos assistindo, eu faço para todo mundo que mora naquela localidade. Então, não existe. Não, amanhã eu faço. Amanhã não, é hoje, minha gente. Amanhã eu não sei se eu estou viva. Vamos agir hoje. Então, essa inquietude, né? Aí, como eu dizia, eu acordava às 4h30 da manhã, 5 horas em ponto eu chegava na academia. Eu chegava na academia 5 para as 5, 2 minutos para as 5, fazia literalmente 30 minutos de ginástica, voltava para casa, tomava banho, pegava minha marmita de café da manhã, ia comer na faculdade, assistia a aula, de lá corria para a secretaria, ficava até de noite. Eu me lembro as noites que eu passei estudando aqui, até meia-noite, 1 hora da manhã, para dar conta das coisas. Mas, enfim, isso me dá uma certa flexibilidade de ajustes, né? E, ao mesmo tempo, me impulsiona a estar sempre ousando e me desconfortando. Eu nunca estou confortável, né? Eu nunca consigo estar dizer assim, caramba, que coisa tão boa. Eu não consigo ser aquela pessoa que na quarentena assistiu não sei quantas séries. Não, eu me inscrevi foi em um monte de curso. E aí fiquei pirada porque eu queria ler os livros dos cursos, porque eu queria estudar mais. E aí tinha as coisas de trabalho, tinha, enfim, as coisas da casa, dos meninos para cuidar. Mas essa é a Isabela. E aí essa inquietude, Pedro, me traz também uma tranquilidade de que nada na minha vida, nem na sua, essa é a visão que eu tenho, acontece por acaso. Todas as perturbações que chegam, e que algumas delas chegam até para chacoalhar você e dizer, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, tu vai ter duas opções. Ou tu vai se descabelar, se aperrear e dizer, ai meu Deus, ó céus, ó vida. Ou tu vai dizer, poxa, que bom que isso está acontecendo, para me trazer uma outra perspectiva olhar sob outra ótica, sob outro ponto, sob outro prisma. E eu prefiro sempre me agarrar a esse lado. Em vez de eu me descabelar, e isso detalhe, viu, minha gente? Só para não achar que eu sou a super mulher, não sou, não. Choro, me tranco no quarto, vou tomar banho, choro, pego minha bicicleta, vou andar de bicicleta para tentar desopilar, né? Mas assim, E com Nina na não. garupa, que eu já E vi. com Com Nina Nina na na garupa. garupa, porque agora a Nina tem cadeirinha para ir com a mamãe. Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente tem sempre na vida duas opções, minha gente. Olha, ninguém nunca vai viver, por mais que esteja 100% confortável no seu quadradinho, tem uma hora que esse próprio quadradinho vai se tornar incômodo. E aí a gente tem duas opções. Ou vai viver a vida, ó céus, ó vida, como aquele desenhozinho animado da nossa infância. Ou Lip a... e raiva. A Pronto, hienazinha. a hienazinha. Ou a gente vai dizer, poxa, excelente oportunidade de mexer onde eu estava. E certamente, aí vem a questão espiritual. Sim. Certamente Deus tem um propósito para você, que não é deixar você acomodado na caixa. Bela, Então por vamos se favor. agarrar nisso, né? Desculpa, Bela, espero não Por ter não? cortado o teu Não, de raciocínio. jeito nenhum. Queria só fazer aqui, não poderia deixar de falar, né? Então, Hum.
Laís falando aí maravilhosa, doutor Alvaci maravilhosa. Então, Poxa, muitos obrigada. comentários positivos. Jamile, né, que eu tenho a satisfação de ser orientador do estágio dela em Relações Internacionais, querida Jamile, aqui acompanhando. E muita gente querida que está aqui, né? Bela, a gente sabe que o país vive um momento de polarização muito grande. Uhum, Eu sei que você é uma pessoa muito ética, muito cuidadosa, a gente já falou, né, e percebeu isso em outros momentos, já falamos dessa polarização. E eu sei que está um pouquinho fora do script, mas eu queria, né, tocar num ponto, deixo você muito à vontade, caso uhum. não, não se sinta bem para falar a respeito, mas sei que muita gente quer saber, né? Esse momento de polarização, Bela, e a decisão, né, de concorrer a um cargo tão importante, a um cargo no poder executivo, né? Como é que isso mexe com a Bela estudante, com a Bela mãe de Nina, Luca e Cleo, com a Bela esposa? Como é que mexe? Como é que é viver, né, essas decisões, né, num campo de polarização em que as pessoas muitas vezes, né, deixam de amar, de admirar o outro por Uhum, ideologias diferentes. Então, como é que seria isso. viver isso nesse momento? E só Pedro, vê. pontuando, tá, Ah, Bela, por não. tem gente de outros estados, como você sabe, de Sim, outras cidades. Então, Recife é uma das capitais mais importantes do país, claro. E Isabela, isso. em meio a esse monte de atividades, esse monte de coisa bonita que ela faz, está num projeto de extensão comigo, né, coordenando parte do projeto, que é um projeto na comunidade do Entrapulso, né, a área sul aqui do Recife. E Uhum. Bela está aí, né? Estou comentando, Bela, porque a imprensa já Sim, trouxe para a sim. gente, né, Bela como candidata a vice-prefeita da cidade do Recife, né, com Túlio Gadelha, que é uma pessoa que, né, merece nosso respeito, né, e que, claro, tem aí grandes perspectivas, né, de uma vitória. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho desse fato. Pedro, vê. Eu, na verdade, estou como pré-candidata a prefeita mesmo, né? Me lancei assim, porque a gente teve Veja, só quem diz que eu não posso são. É difícil repetir, desculpa, minha gente, mas são os Tranquilo. machistas da vida que acham que a gente não pode nada, né? Que eles decidem tudo e a gente segue ali cordeirinho nessas decisões. Veja, é, é o que eu digo, a vida pública veio para mim como um divisor de águas. A partir do momento que você abraça uma vida pública por vocação, por compromisso, com seriedade, a gente está disponível para somar. E aí, assim, algumas pessoas se assustam. Eu me lembro quando eu me lancei candidata a vereadora lá em 2012, eu tive muito apoiamento de amigas muito próximas, ao mesmo tempo o cuidado de outras amigas que diziam, Bela, não vai para esse negócio, pelo amor de Deus, se guarda, e a gente quer te proteger. Mas veja, eu vou repetir uma frase que eu digo desde o primeiro dia que eu decidi entrar para a política. Política é lugar de gente séria. Política é lugar de gente honesta, tá? Os desonestos e as pessoas que não são comprometidas com o bem comum, elas estão no lugar errado. Até porque na vida não há espaço para quem não é comprometido com o bem comum. Você pode viver da sua vida empresarial, empreendedora, da sua vida concursada, da sua vida como professor, mas a gente não tem como viver uma vida, Pedro, se a gente não vive para o bem comum do coletivo. Porque eu não vivo isolada. O dinheiro que tiver, pode ser a pessoa mais rica do mundo, ela não vive isolada, né? Então, não dá para ter isso. Então, isso me traz um senso de responsabilidade a partir da minha ótica, que eu me enxergo uma pessoa vocacionada para a política, porque eu gosto da política. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de conhecer a realidade de vida das pessoas. E quando eu falo isso, eu não falo a realidade de vida das pessoas que vivem nos lugares mais confortáveis da cidade. Eu gosto de estar exatamente nos lugares mais difíceis. Eu gosto de compreender o nível de vulnerabilidade que as pessoas vivem e precisam enfrentar, para que não seja eu mais um a apontar o dedo, a estar acusando, a estar condenando, como infelizmente existe de forma extremamente preconceituosa mesmo. Que a maioria das pessoas que apontam desconhecem a realidade. Então, essa decisão que para mim pode ter sido assim, a decisão que eu diria a você, profissionalmente falando, a decisão que mais me marcou, que foi o sim para a vida pública, me mostra, me confirma
a disponibilidade de viver os desafios que vão se apresentando no meu caminhar. Agora, se você me perguntar, Bela, tu programasse isso há 2 anos que tu seria candidata a prefeita de Recife? Não, porque eu não sou a pessoa programada. Eu não consigo fazer o planejamento, entende? De dizer, Mas vou tá, fazer. Hum. desculpa, Bela, mas está na guerra, né? Então, estratégia que eu Isso! Aí estou veja, aí sabe o pedindo que a é que eu informação. acho? Aquela oração que eu fiz lá em 2010 para 2012, que eu disse, Jesus, se for da tua vontade, vai abrindo os caminhos, se não for, vai fechando os caminhos. E os caminhos vão sendo abertos, outros vão sendo fechados. Eu perdi uma reeleição para vereadora em 2016. Eu trabalhei muito como vereadora do Recife. Eu me dediquei muito à cidade. Mas ali, quando na apuração dos votos, eu não esqueço nunca, Cléo, pequena, quando sai a apuração, finaliza, não sei o quê, não ganha eleição, aí ela saiu correndo da sala de onde nós estávamos, aqui em casa, e foi para o quarto. E eu fui lá, e ela estava sentada no chão chorando. E eu disse, filha, por que você está chorando? E ela dizia assim para mim, mamãe, quer dizer que foi tudo em vão. Não valer nada do que a gente passou esse tempo todo sem você, os dias sem você almoçar com a gente em casa. Tudo em vão. Você não ganhou a eleição. Eu disse, filha, na vida nada é em vão. Nada. Até o sofrimento, a dor, o choro, o desconforto do momento de um resultado que você perde uma eleição, ele é extremamente positivo. E ali eu simplesmente guardei. Entendi que o meu momento ali, temporariamente, tinha sido suspenso. Que se fosse da vontade de Deus, ele vai acontecer de novo. Se não for, não tem problema, porque aí eu volto a repetir, eu não estou na política por vaidade. Ou Eu seja, estou Bela, porque eu tenho energia, Pedro. Eu tenho energia de somar para o coletivo. Porque eu tenho uma coisa assim muito, muito forte dentro de mim. E isso, algumas pessoas podem até achar que é demagogia política. Não é, minha gente. Eu tenho uma conexão tão forte, acho que por essa coisa espiritual mesmo, eu tenho uma conexão tão forte de sentimento com as pessoas que estão sofrendo, que parece que é comigo, sabe? De eu me na empatia que a emocionar. gente tanto Aí estuda em pronto. comunicação, em Isso humanização que na você, saúde. isso que você ensina a gente em sala de aula, lá no laboratório de comunicação, que você diz, olha, se coloca no lugar, percebe a dor daquela pessoa que está ali trazendo para você uma demanda, uma dificuldade. Minha gente, isso é muito real dentro de mim. E aí eu fico me dando conta, de forma muito serena, de que se eu tenho esse nível de sentimento, isso não me veio por acaso. Deus não me deu a possibilidade. Por exemplo, quantas amigas que eu conheço que têm vergonha de falar em público? Pedro, você que é professor do Laboratório de Comunicação da Faculdade Pernambucana de Saúde, sabe que você tem muitas alunas, muitos alunos que têm dificuldade, outros que têm muita facilidade. Então, veja, se Deus me dá a facilidade de falar em público, se Deus me dá a disposição, energia e vontade de estar junto às pessoas, de somar, de discutir, de trabalhar no coletivo, se Deus me dá essa sensibilidade para perceber essa dor, que não dói em mim, não, minha gente. Eu não sei a dor, por exemplo, eu acabei de ver Bel aqui, mora lá no Alto do Brasil. Quem sabe é Bel que mora no Alto do Brasil. A Amália que mora lá no Ibura. Ela é que sabe o que é morar no Ibura, não sou eu, não. Porque eu moro em Casa Forte, eu só sei o que. Olha, eu digo sempre, eu só sei o que acontece na minha rua. Se eu não for até a tua rua, Pedro, eu não sei o que acontece no teu bairro. Claro, Porque eu não tenho bola claro. de cristal, minha gente. Mas eu tenho uma coisa certa, eu tenho disposição, vontade, desejo de ir até a tua rua e conhecer tua dor, conhecer tua dificuldade. E tá ali colocando minha energia para somar nessa mudança. Bela, Então, eu queria. pois Desculpa, não. Não, se eu pode dizer. cortei a tua fala. Não, por favor, pode concluir, Não, porque eu depois ia eu dizer que falo. diante disso tudo, eu digo sempre, eu sou filiada a um partido que foi um dos fundadores foi meu pai, aqui em Pernambuco, né, que é o PDT. Então, veja, eu sou filiada a um partido e meu nome está à disposição desse partido. Eu me lancei pré-candidata, eu sou pré-candidata da cidade do Recife hoje. Sou cogitada, inclusive, aí quero até dizer isso a você, assim, de forma, até fazendo essa conexão. Os jornais cogitam a possibilidade de eu sair candidata a vice-prefeita na chapa de João Campos, no PSB. Meu nome está posto como pré-candidata a prefeita pelo PDT. Se eu vou ser candidata a prefeita, se eu vou ser candidata a vice, se eu não vou ser candidata a nada, se eu vou só contribuir na discussão, na soma, na energia, eu estou disponível.
Porque não é vaidade. Eu volto a repetir, não é vaidade. Minha gente, olha, e aí eu vou ser muito honesta, assim. Inclusive, quero mandar um abraço, um beijo grande aí para meu amigo Yuri, Mari, nossa amiga Mari Bechara, coisa linda. Eu quero dizer o seguinte, minha gente, na vida, quem escolhe seus caminhos pela vaidade está fadada ao fracasso. Porque não é a vaidade que vai te construir, te consolidar, te dar prazer, te dar alegria, te dar satisfação. O que eu quero é ensinar para a Cleo, para a Luca, para a Nina e para todas e todos que eu puder conviver, que o maior tesouro da vida da gente está na gente se doar. E o serviço público, o nome está dizendo, é servir ao público, né? Perfeito. Enfim, então Perfeito. essa energia que eu disponibilizo para a minha cidade, para o meu país. Eu disponibilizo essa Perfeito. energia para o universo todo. Coisa boa. E aí, que bom que você deu um alô para Yuri, né, para Mari, porque, né, enfim, eu queria, né, eu vendo o carinho deles aí contigo, Uhum, né, o carinho também de estudantes, né, de colegas de trabalho, a Aninha, né, que é a nossa querida colega que está sempre lá com um sorriso nos lábios nos laboratórios, né, quero mandar isso. um abraço para a Aninha, né, Gabriela Procopio, que eu acho que você conheceu, né, então, Ah, Gabi está sim, aqui batendo Gabi. mundo palminha Gabi para é você show. e também apaixonada pela política, né? Isso. Lele também, a minha caçulinha que vai mais por outro caminho, ela sonha em seguir saúde, né? Muito Uhum. pequenininha também. E é muito bom, Bela, ouvir isso de você. E Yuri colocava aí, que bom, né, que tivéssemos 1 milhão de Belas, né? Também quero dar um abração na querida Anice Montolese, uma amiga querida lá de São Paulo, que está acompanhando. E tanta gente que está conosco Uhum. hoje. Bela, a gente está caminhando para os minutinhos finais, né, mas eu não poderia, né, deixar de perguntar uma coisa que eu acho que já ficou muito clara para mim, para quem está acompanhando a gente, mas é um marco nessa conversa sobre planejamento pessoal, profissional, né, que é o propósito de vida de Isabela. E antes de você responder essa pergunta, eu Sim, queria já sim. comentar, né, que sábado eu teria a honra, Bela, de falar um pouquinho da minha atuação em psicanálise, né, que é um campo que eu sou cada vez mais apaixonado, assim como a educação. Teria a honra de estar conversando com o professor Dr. Alvaci Rezende, Bela, você está convidada, Sim, sábado que às bom. 3 horas, né, ele, né, faz um trabalho belíssimo em psicologia positiva, e queria, né, enfim, né, deixar essa pergunta para você. Um propósito na vida de Isabela de Roldão, né, para a gente fechar de uma forma bem bonita, bem especial nesses minutinhos finais. Professor Pedro, meu propósito de vida é somar na vida das pessoas. É ser mais vida, é trazer mais vida, é dizer que existem possibilidades, sabe? Meu propósito de vida é poder dizer para as crianças pequenas, para os adolescentes, para as mulheres e para os homens, adultos, idosos, que a gente pode somar na vida das pessoas e que essa nossa escolha de vida, essa nossa atuação para o coletivo, e aí não é só Isabela de Roldão, é a sua, é a de Bel, é a de Luma, é a de Carol, minha irmã que está por aí, Ju, minha irmã, minha mãe, a nossa família, as nossas pessoas, os nossos amigos, eu já vi Rebeca, Aninha, tem tanta gente aí, Márcia, Laísa. Entenda, nada na vida é para um. Se não for para todo mundo, não tá bom. Se não for bom para mim, bom para você, não tá bom. Então, meu propósito de vida é trazer mais vida para a vida das pessoas, é somar na vida das pessoas. E se tudo que eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho, eu dou para o coletivo, que é a minha energia. É a minha decisão de viver no coletivo, sabe? De viver para o coletivo. Então, meu propósito de vida é enxergar que eu não sou nada sozinha, eu só sou se eu estiver com todo mundo junto. É doar o que eu posso doar, que é a minha energia para as pessoas. E aí eu quero dizer uma coisa muito antes desse tempo da gente terminar, dizer para Gabi, sua filha, para todas as meninas que nos assistem, né? Eu repito muito isso aqui na minha casa, especialmente para as mulheres, Pedro. A gente precisa reforçar isso, porque a gente nem todo mundo foi criado escutando isso. Tem uma hashtag que eu uso para tudo. Mulher, você pode ser o que quiser. Não existe nada que limite a vida da gente no ser mulher. Então, faça suas escolhas livre, sem, não se permita que lhe coloquem dentro das caixas. Porque, infelizmente, o que a nossa sociedade quer é que a gente seja uma excelente mulher, mãe, dona de casa. É como aquela história horrorosa da mulher de Temer, né? Bela, recatada e do lar. Tá? Isso é para quem quer. Poxa, quem quer ser bela, recatada e do lar, massa.
Mas se tu quer ser da rua, se tu quer ser do mundo, se tu quer ser estudante, se tu quer viajar, se tu quer ter filho, se tu não quer ter filho, isso é uma questão sua. O importante é que você entenda que você tem tanta potencialidade quanto tem Pedro. Que não há diferença de Isabela para Pedro, né? Nada nos difere. Então, que as meninas não sejam encaixotadas, como vem sendo, né? Como todas essas gerações disseram, né? Então, assim, a gente não tinha nem sequer, Pedro, a oportunidade de estudar. A nós mulheres era vedado o direito de estudo, só quem estudava eram os meninos. A nós mulheres, a gente foi, eu digo, condenada, entre aspas, a só ganhar bonecas de brinquedo. A gente não podia ganhar carrinho. Eu, pequena, era doida por um carrinho. E minha mãe dizia, carrinho é coisa de menino. Menina brinca de boneca. E eu não queria mais brincar de boneca, eu queria carrinho. Então, que a gente possa dar carrinho para as nossas meninas, que as nossas meninas ganhem computador, que as nossas meninas ganhem boneca também, ganhem cozinha, não tem problema. Mas que a gente não limite, não encaixote essas meninas para serem mãe e donas de casa, sabe? Que elas sejam se elas quiserem. E não porque essa sociedade exige que elas sejam. É isso. Perfeito, Bela. Eu só tenho a agradecer, deixar um abraço enorme aí para você, para sua família, quer dizer, da alegria desse reencontro quase 30 anos depois de Já Marista, né? E que pensou? trouxe É, tantas memórias afetivas isso. incríveis, né? Então daqui a pouquinho a live cai, então a gente tem que ter todo o cuidado do mundo para não cair no É, melhor momento da conversa. Né? Falar para é você verdade. que um relato muito especial, Bela, para finalizar, né, efetivamente, né? E é difícil finalizar depois de uma fala tão forte, tão verdadeira, tão firme quanto a sua, mas dizer, né, que eu me lembro com muito carinho de um momento, né, com vários estudantes meus, com vários estudantes, um momento que eu acho que marca muito aí essa relação que a gente vem construindo com muito afeto, admiração, respeito, é de quando eu fiz, Bela, eu vou lançar um projeto de extensão na comunidade, vai se chamar Momento de Saúde, a gente vai lá para a comunidade do Entrapulso e a gente vai de alguma forma ajudar, trazer orientação. Eu me lembro como se fosse hoje, você deu uma corrida assim na área de convivência, Pedro, eu estou dentro, eu quero, eu sou apaixonado por aquela comunidade, a gente vai fazer alguma coisa É. diferente. E de fato você foi a primeira estudante, né, claro, sem desmerecer, Uhum. obviamente, a realidade, o tempo, as Sim. dificuldades de outras pessoas, você foi a primeira pessoa, né, que teve lá comigo no chãozinho de barro batido, né, para ir ao instituto, para conversar, para reunir e, né, eu vi você falando, os olhos brilhando diante daqueles jovens aprendizes e a gente está aí, né, realmente independente de questão, né, qualquer que seja a questão, né, e aí eu me lembro também de outro momento que foi muito marcante, você dizendo, olha, aqui eu não sou secretária, aqui eu sou estudante de nutrição, ele é meu Isso. professor. Então isso é Isso. muito marcante, isso só demonstra, né, que a gente está diante de uma pessoa muito responsável e que tem muito de bom para fazer, não só pelas meninas, mas por todos nós. E eu te Isso. agradeço muito fazer parte desses 20 anos de trajetória na educação. Espero que sejam Feliz. mais e mais também na psicanálise. Se Deus quiser. E feliz Muito demais. E ó, obrigado. se não for para ser assim, não serve. Tem que ser vida real, de soma e contribuição. Gratidão, professor. Um grande abraço a você, às crianças, à família inteira, aos seus pais, ao seu Obrigada. marido. Um abraço enorme para quem nos acompanhou. Né? Muita saúde, muita paz. Espero ver todo mundo, né, e poder abraçar em breve, de verdade. Se Deus Tá bom? quiser. Um Abração, beijo. Belo. Tudo de Boa bom. noite. Tchau, Fiquem tchau, com pessoal. Deus. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.